E esse time foi campeão contra um estado que se diz progressista, o São 49ers. Francisco, o 49ers, 49ers. São Franciscos. E essa profecia foi de um time que demorou 50 anos para ter um próximo título, e esse título, quando ele viesse, haveria um avivamento. E no dia 8/2 de 2020, houve o descende aqui no Brasil. Roda a vinheta. Senhores, que prazer estar aqui essa noite com vocês. Aê. Quem aí criou expectativa para o que vai ser falado aqui nessa noite, hein? Hoje vamos falar de Shingeki no Kyojin, quarta temporada. Esse assunto eu sei, hein? Gente, eu tenho o prazer aqui de estar apresentando aqui os nossos amados participantes. O Felipe Jacaúna, que é pastor e empresário, pastor aqui da Casa Amarela. O Theo Sucupira, professor aí também, biólogo. Hoje tá perto de ti, né? Tá do meu ladinho. Tu vai ter que aturar hoje. Elias Fontenelle, que... já logo cedo assim, né? Já posso. Elias Fontenelle, que é o nosso pastor aqui da Casa Amarela e professor de física, empresário, esse homem é demais. E tá batalhando aí na nova empreitada. 1001 maneiras de usar em 21. E o senhor William Marques. Que é auxiliar de quase nada. Deus me livre. Não é? Gente, eu quero primeiramente convidar você aí que já está online, que está nos assistindo, convide o máximo de pessoas possíveis. Nós estamos hoje rolando no canal da TV Casa Amarela, no YouTube. Então, envia isso daqui. Não existem relatos aqui em português do que a gente vai falar hoje. Então, hoje nós falaremos de coisas extremamente importantes. Olha, a negada fez o dever de casa, hein? Os caras fizeram o dever de casa. Essa semana... Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Quando a gente estava estudando sobre esse programa, né? O ShepaCast. Tinha nem o nome ainda. A gente pensou em vários assuntos, né? Sobre o que abordar. E lá em casa eu pensando sobre isso, né? E, caramba, a gente pensou em vários outros assuntos e eu fiquei pensando lá em casa. Poxa, já tem tanta coisa falando sobre essas mesmas coisas, né? Gente, aqui você vai escutar tudo relacionado ao céu, viu? É verdade. Aqui você vai escutar tudo sobre outras coisas. Gente, a gente não tá tendo vergonha de falar de fritação, mano. Isso. Tá entendendo? É de avivamento, velho. O que a gente vai falar, o que a gente quer tratar, que a gente não tá se propondo a ser melhor do que ninguém. Isso mesmo. A gente só quer falar daquilo que queima no nosso coração, daquilo que toca o nosso coração. Vocês não têm noção do ambiente que tá aqui. É verdade. Antes da gente começar, cara, a gente estava aqui, a vontade que tem é de entrar queimando, fritando, só que a gente para começar o programa. Isso. Falando em fritação, o cara mais fritado que eu conheço, meu amigo pastor Bruno Nogueira, de Minas Gerais. Aê, pastor. Beleza, pastor? Gente, eu iniciei falando sobre uma profecia, né? E a gente começou a ouvir muito sobre o até então profeta Bob Jones, depois de 2020. E aí, senhores, nessa mesa, eu gostaria de ouvir mais sobre de vocês, sobre esse homem. Antes da gente começar, temos que chamar o nosso menino dourado do podcast aqui. Onde será que ele está? Onde será que ele está? Hoje temos um convidado especial. Adriano Reis hoje vem compor a mesa. Agora vai demorar um ano para chegar aqui. O menino dourado. Menino dourado. Calor do verão. Menino do Rio. David Quillan. David Quillan.
E aí? E aí, cara? Deixa o cara falar, cara. E aí, gente, boa noite. Estudou Que honra, também? que prazer. Estudou? Estudou muito aqui, muito. Joe Paul Jackson. Estudando é John Paul Jackson, não, doido. É Bob Jones. John Paul Jackson é outro cara, é outro cara. Mas tá tudo interligado, né? Vamos combinar aqui. Gente, até eu queria falar pra vocês aqui, estudando a vida do Bob Jones é como se fosse uma teia. É. Você clica nele e quando você vê que ele está associado com John Kilpatrick, a gente vai falar sobre ele também, está associado com... Que é o Patrick? Esse é... Mike Bickle. Eu só conheço o Patrick do Bob. John Kilpatrick, eu só conheço o Patrick do Bob Esponja, mano. Pra você saber, ó, vamos começar logo com as... Tá ligado? Tá bem altão aqui, cara, nos estúdios aqui da Rádio FM 93,7. É doido, é? Não fala isso não, que tem uma rádio de verdade assim, cara. Gente, a gente falou aqui sobre... Até não contei, o pastor falou que a gente não tava contendo... Vixe, o pastor Jacau não estão dizendo que teu áudio tá desligado de verdade. Tá ligado, Mas aqui tá todo ligado. mundo tá ouvindo aqui que É tá culpa do saindo, Gerardo, né, é o aqui. Gerardo. É o Gerardo. Gente, Gerardo é como o se Gerardo. O controlador. problema é o Gerardo. Enquanto isso, vamos... E aí, Gerardo? Enquanto isso, a gente vai dar uma E aí, tá seguradinha saindo no... alguma coisa aí? Agora tá. Agora deu pra Aí, ouvir. agora Voltaste? Pronto. Gente, vou até falado aqui... Graças. Estão dizendo aqui que é porque o pastor Jacau não foi cancelado, pessoal. Que isso. Cancelado. Deixa eu tô aqui. falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. É o deixa eu falar. Deixa eu... Eles têm um adendo, pessoal. Adendo. Let me talk. Gente, Adendo. nessa semana foi algo muito interessante, que é a pauta que foi liberada aqui e o material que foi liberado, eu estava tocando particularmente experiências sobrenaturais que estavam acontecendo. Eu falei que é uma teia aqui, né? E eu vejo que isso é muito corpo de Cristo. Deus, ele não libera o avivamento apenas para um homem, Deus não libera o dom, os efeitos de um dom apenas para um homem. Falei aqui do John Kilpatrick, né? Ele por um acaso não, ele foi pastor da Assembleia de Deus em Brownsville, Pensacola. Aham. Há relatos de que ele orava muito pedindo com que o avivamento fosse estabelecido. E no ano de 95, ele convidou um evangelista chamado Steve Hill, e esse cara foi uma chave. Tocado pelo avivamento de Toronto, o Steve Hill, né, esse evangelista, na pregação que ele teve a oportunidade de pregar em Pensacola, ali se desencadeou o avivamento de Brownsville. Mas Aumenta só um pouquinho do microfone do Jaca que o pessoal tá gente- falando pra melhorar. a gente aqui tá falando sobre, a gente vai falar de muita gente, galera. Vamos falar de muita gente mesmo. Bob Jones até citou esse avivamento, disse que ele era a segunda onda, a primeira onda foi o avivamento de Toronto. Cara, Sim. é e isso. a terceira onda era É o que a foco de gente tá avivamento que vivendo. a gente tá vivendo agora no Tá mundo. vivendo agora. É. Essa é a terceira onda, né? Tem até uma música, né? E esta é a terceira onda. Ai. Ó, o problema, qual é um grande problema que a gente tem? É porque tem o material, não é que falta material para falar do Bob Jones. É que esse material, ele tá... Como é que a gente pode... Qual é a palavra que a gente estava conversando? Ele está muito disperso. E tem pouquíssimo Fragmentado. conteúdo em português. Ele está muito fragmentado. E, por exemplo, tem livros que contam muitas histórias, partes importantes. Esse aqui, ó, não sei qual VT eu livro tô, é porque eu tô muito sem grande, monitor. Eu tô sem monitor, o monitor não está O senhor me tá dando naquela ali, referência. pastor. O senhor tá naquela ali. Beleza. Ó, esse livro, ele dá um relato muito importante do que o Bob Jones, ele fez para o ministério do Rick Joyner, como ele foi relevante. Esse livro é muito bom para ensinar, cara, sobre o ministério profético também, né? Tem umas citações sobre o Bob Jones. Se você quiser esses livros, entre em contato com Casa Amarela Store, nós temos para vender. E também tem outro livro que é Discernindo o Dom Profético, do Mike Bickle, que tem outras citações muito boas do Bob Jones. O que você encontra do Bob Jones é assim, é alguém sempre falando dele, né? né? Alguém sempre falando dele. Que o Bob Jones influenciou. Muitos bebem da água dele, mas uma fonte específica dele é difícil. de É encontrar. difícil. Ainda mais Parece na que língua- tem e na um língua livro. portuguesa, então, Na língua Nem tem. portuguesa Não é que é tem. complicado mesmo. Parece que tem um livro dele, né, que ele escreveu. Tem um livro, parece que é Você parece Aprendeu que a tem um Amar. livro, parece que É tem um livro Did, só. Did You Learn to Love? É, Tem esse questionamento do livro anjo mesmo, lá, né? Pronto, falando Verdade. desse questionamento, vamos falar um pouco, né, dessa experiência aí. Mano, eu não sei onde ele nasceu, cara. Arkansas, ele nasceu Quem? no Arkansas. Qual a data aí, Arkansas. O Ar- irmão? Joga a data. 1930. Então o caba é velho, né, Inclusive, mano? né, eu creio que o pastor Jacaúna ia falar sobre isso.
E foi numa das rodovias do Arkansas, né, que ele tinha 7 anos de idade. Ele estava andando numa das ruas, né, lá. E o anjo Gabriel, segundo o relato dele depois, apareceu para ele e tocou uma trombeta dupla de prata no rosto dele. Caraca, mano. Pensou um anjo toca na tua cara, macho. Aos 7 anos de idade. Dupla berrante, hein? Pois é. E ainda... Aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade. 7 anos de idade tava assistindo Changeman. Ursinhos Carinhosos. Eu era o Changeman, Ranger, eu com Jiraiya. 7 anos eu era o Ranger branco. Eu era o vermelho. Eu acho que tu Changeman era o vermelho. rosa, Theo. Eu gostava de Thundercats nessa época aí. Então aí Mofá. ele estava lá nessa Thunder. rodovia, né? E o anjo ainda jogou uma pele de boi e cobriu tipo um manto, né, sobre seus pés. E ele correu com medo. A quem não ia correr vendo um anjo tocando trompete na tua cara? Não Prata. Com 7 anos. Quem é que não ia correr, macho? Tá louco? Não, e ele relata que o anjo Gabriel estava em cima de um cavalo. Cavalo branco. Tava em cima de um cavalo. Aí Mano, ele... mas isso é uma coisa muito estranha, cara. O cara fala assim, ó, correr eu todo vou falar, sujo, eu vou falar, tem umas coisas que pra criança é muito bizarro. Qual a criança que não tinha medo de ler Apocalipse, velho? Um anjo Esse cheio aqui de é o- olho. E aí um anjo que tinha olhos por dentro e por fora. Tá louco. A coisa mais próxima disso é aquele monstro do Power Ranger que tinha um bocado de É o olho. Riei do Yu Hakusho, mano. Olho Pois é. por dentro e por fora. Então o Bob, O anjo Riei. o Bob, pequeno Bob, fez o quê? Fantástico Mundo de Bob, né? Então o pequeno Bob fez o quê? Correu. Run, Bob, Correu com medo. run, Bob. O que é interessante é que ele correu, o manto ficou no chão, e anos mais tarde ele voltou e ele ainda tava lá, o manto esperando ele pra ele pegar. Incrível, mano, isso. Incrível, bro. Nossa, E velho. aquele manto deu para ele, no caso, né, a unção de um profeta vidente. Pois é. Ele é E isso qualificado, daí, Bob pastor, Jones, quando como eu lia profeta esse, vidente, né? quando eu lia esse relato, o Espírito imediatamente ele me testificou que se tratava justamente do manto de Elias. Porque a gente procura uma especificação acerca, na Bíblia, do que era feito o manto do profeta Elias, mas não tem especificamente. Porém, fala sobre João Batista, dizendo que ele tinha a mesma unção e o que é que o João Batista vestia? Um manto de peles. Mas não era pele de camelo. Era Ele pele acha de que camelo, depois não é era isso. pele de boi. Mas aí... Não, tu tá inventando coisa aí Não, que onde mas- não tem, mano. Tu tá Sim, botando mas coisa aí aí. Ele já começou Assim, a causar eu- cedo hoje aqui, O que né? é isso, Ele cara? tá- Eu até entendo, Theo, porque eu vejo assim, é uma pele de um animal. Isso. Sim. Tá entendendo? Assim, pode ser que não seja de um camelo, mas pele de animal jogar Não, nos gente, pés dele. se for olharmos para dentro da simbologia bíblica, o boi é o animal da força Da e da força. carga. Ou seja, Cristo, quando a gente fala que tem um quarto ser vivente com a aparência do boi, é o Cristo que toma o fardo, porque é o animal que carrega fardo com maior facilidade, né, dentro da lei da visão bíblica, é o boi, né? Uhum. Por isso que tem a novilha vermelha, porque é um símbolo. Eu acho que o ministério do Bob Jones é muito correlacionado ao amor, a levar o fardo dos outros, assim. Isso aí, pastor. Talvez Eu ia seja falar a isso aí. chave para que também o ministério também de Elias era o ministério de converter o coração dos pais Sim. aos filhos, é um ministério também. Pegando até um gancho aqui no que o pastor está falando, a gente vai falar da experiência dele, né, de morte. Ele teve uma hemorragia no ano de 1975, que foi o mesmo ano, vê só. Esse ano foi o ano em que ele teve essa experiência de morte e foi a palavra que impulsionou ele para viver o ministério dele. E que esse ano também foi o ano da libertação do Steve Hill, que foi o cara que pregou na igreja de Pensacola, Brownsville. Então eu vejo assim, tá tudo interligado, tudo conectado. Parece que os céus comunicam temporada e acontecem coisas sobrenaturais na terra. Nesse mesmo ano, isso é só uma curiosidade. Enfim, o testemunho dele, do Bob Jones, ele até fala que ele vê 2 esteiras no céu. Não, peraí, vamos começar. Me explica como é que do começo. Deixa eu entender essa parada. Eu vi algo do Bob Jones, mas estou vendo que vocês entraram de cabeça nisso aí. Né? Eu já que anotado 200 por hora. a rotação dele tá em eu cima. parei tô aqui, elétrico, eu parei falei pra ti que ouvir. Eu toquei nesse material, tô louco, mano. Eu tenho certeza que a gente vai se aprofundar e é exatamente esse o X da questão, por ser uma Eu ia teia porque de tá aranha. justamente pra Tem chegar alguém na disputando palavra. pelo cargo de palestrinha, hein? Eu estudei, né, cara? Não tem ninguém que Tá ajudou. doido aqui na mesa, meu irmão. Não, vamos lá.
Vamos lá, eu sei que a gente Tá tem... palestrando não, já. A gente tem muito tá, pra não, ser tá, não, tá, tratado. Não. Assim, ó. É porque, assim, pra você que caiu de paraquedas aqui, o Bob Jones foi um cara que foi muito citado no Descende, e principalmente pela galera que começou a ver essas movimentações em estádios e nas casas, porque ele foi um profeta muito exato nessa profecia, primeiro, de que o Kansas Chiefs ia vencer o Super Bowl. Depois de 50 anos. Quando ele falou isso, o Kansas Chiefs era um timinho, cara, de terceira divisão. O último título, pra ter uma ideia, foi em 1970, 1970. Pois é, É o Ferroviário ganhando o Campeonato Brasileiro. Pronto, o Ferroviário é um time aqui que tem, viu? Pensa pra aí. quem não é aqui do Ceará, o Ferrinho, Tubarão da da Barra. se juntar todos os torcedores dele, cabe dentro de uma Kombi. Como do meu pai, ó. O pai faz um fresh pra ele, ó. Cabe Sebastião toda- Ó, Belmiro. tem um torcedor do Ferrinho ali, já tá se doendo já, ó. Já tá se doendo. Diz ele que Leão. é O Rodolfo da Vetinflix ali tá reclamando ali, dizendo. Mas era como se fosse isso, era um time que não tinha expressão, e ele profetizou isso, e o time ganhou. E depois disso, você vê uma grande movimentação de jovens e pessoas se mobilizando em missões mundiais, né? Então, todo mundo foi assim, quem é esse Bob Jones? Né? Então, para a galera que já conhecia meio que o universo profético, já ouvia falar do Bob Jones, mas agora todo mundo foi procurar o Bob Jones. Só que quem está no Brasil se ferrou, porque não tem conteúdo. Não tem. Não tem conteúdo. Um Nós dos estamos estamos detalhes, desbravando inclusive, aqui. Em português não é tem, não. porque essa profecia foi em 1983. Ele faleceu em 2014. 83, essa profecia foi em 83. 83. Caramba, bicho. Ele morreu sem ver faleceu em essa profecia, 2014, né? ele não viu essa profecia acontecer. Caraca. Então, são alguns fatos que são importantes, que a profecia aconteceu depois de 37 anos. Ele nasceu em 1930, faleceu Se em encontrou 2014, recebeu o chamado com 7 anos de idade. 37, né? Em 1975, ele morreu a primeira vez. Ele 45 morreu. anos. Tem que deixar isso muito claro. importante. Você já morreu, importante. Ele morreu. Ele já É. morreu. Ele duas morreu. Pior vezes. que ele, O cara morreu duas só a vezes, Alanis, porque ela morre 7. Demite Beleza. ele, diretor! Corta ele, corta, diretor. Enquanto todos morrem uma vez, Alanis morre 7, né? É isso aí, Incrível, mano. Ó, vamos lá. Aí, ele morreu em 75, né? E morreu do quê? Foi de uma hemorragia, não foi? Hemorragia. Hemorragia de sangue. Que bom, Theo, que é hemorragia de sangue. Isso é Graças a hemorragia Deus, de é cara, hemorragia de sangue, Uma viu? hemorragia Meu Deus. de piolho. Ele tivesse Esse cara tá uma demais hemorragia hoje. de merda. Tá ouriçado hoje. Vamos lá, hoje eu tô aguçado, vamos que vamos. Na verdade. Ele teve hemorragia. Aí ele teve uma hemorragia, aí entra a parte que vocês estavam falando, que eu vi que deram uma sacada melhor, que ele chega... Primeiro, eu escutei essa entrevista com o Rick Joyner, Isso. que tem na internet, Com Rick Joyner. e aí, como foi? Tu deu uma sacada, Pronto, né? ele 75 morre, ele tem uma visão, né? Ele Foi onde eu beguinho, é como se fosse o corredor da morte, né? Ele vê duas esteiras. Ele disse que é como se fosse uma esteira se movendo debaixo dos pés das pessoas. A primeira esteira que ele viu eram de pessoas que estavam tipo empacotadas. E esses pacotes que envolviam essas pessoas eram os pecados, os deuses dessas pessoas aqui no mundo. Tinha pessoas que estavam enroladas num pacote de dinheiro. Tinha uma pessoa lá que ele disse que ficou muito impressionado, estava enrolado na própria cabeça dessa pessoa, na enorme cabeça dele. Ele disse que essa pessoa era um ateu. Morreu apaixonado pela sua filosofia, pelas suas ideias. Morreu na sua própria cabeça. Na sua própria cabeça. E assim, não tinha mais escapatória, né, naquele momento ali. E ele viu outra esteira, que era uma esteira que ele estava. E ele disse que via pessoas indo na frente dele, e a pergunta que Deus fazia para essas pessoas era assim: você aprendeu a amar? E o que chocou muito a ele foi assim: Deus, ele não estava perguntando o que você fez por Deus. Você aprendeu a amar, né? E Deus estava perguntando: você aprendeu a amar? E ele falou de uma coisa muito interessante. Ele disse que tinha grandes homens de Deus lá, que tinham feito grandes obras para ele, cuidavam de pessoas, e eles entravam dentro de Deus como se Deus fosse uma porta, Jesus fosse uma porta, ele entrava dentro dele, e o Espírito Santo estava do lado do Bob Jones, falando assim, ele até chama o Espírito Santo de Paracleto, né? E disse assim: esse é o amor de Deus, porque ele viu uma luz muito forte, né, como se fosse engolindo aquela pessoa.
E quando as pessoas entravam, e ele disse que teve uma que chamou a atenção, que Deus perguntou para ela assim, você aprendeu a amar? Ela disse, Deus, na terra, uma senhora, né, na terra eu só aprendi a te amar, porque eu era muito amargurada com as pessoas. Então você vai entrar dentro de mim, mas você vai entrar no nível menor. Então, ou seja, isso me ministrou tanto da graça, que Deus é gracioso, a pessoa estava ali com pecado, mas ela estava A salvação é pela fé, né, cara? Pela fé. Pela fé. A Disney ela lançou um filme Soul. O Soul. O pessoal tá falando aqui no que comentário. Ele faz que tem essa esteira e uma grande luz. É as me- é pessoas verdade. entrando nessa grande luz. Olha aí. Então, eu tenho algo para falar sobre isso, mas eu quero que vocês Deixa prossigam. eu só terminar o sonho dele, a gente vai discorrer sobre muita coisa. Tem muitos pontos que a gente pode ressaltar, né? Guarda os pontos aí. Aí Deus, quando chegou na vez do Bob Jones, Deus disse, não é a sua vez de ir. Você quer ir, né? Eu quero muito. Não, mas não é a sua vez de ir. Você vai voltar para a Terra e você vai despertar bilhões de jovens. Uau. Caramba. Uau. E ele, quando ele volta... Não, mas Deus pergunta para ele, né? Bob, você, did you learn to love, né? Você aprendeu a ele amar? Não, Senhor. Então vai voltar para a terra e vai aprender a E amar. ele vê muitas pessoas que precisam do amor de Deus, ele vê que muita coisa precisa ser feita ainda. Talvez a sinceridade dele que deu uma segunda Deixa chance, eu só né? falar de uma curiosidadezinha, aproveitando a morte dele, aquele tempo ali, né? Quando ele volta, ele diz que ainda sente muitas dores ainda devido à hemorragia dele. E ele tem uma sensibilidade muito grande com o mundo profético, né? Até quando o pastor citou aqui a espada e a tocha, tem uma citação aqui do Rick Joyner, né? Que ele dá até um testemunho, né? E ele disse que nesse ano de 1975, quando ele voltou, ele pediu orações aos irmãos. Os irmãos faziam tipo campanha, alguns ficavam com horas de oração intercedendo por ele. E ele sentia que ele sabia. E ele disse que o que chamou mais atenção é que uma irmã, ninguém dava muito por essa irmã, ela era uma diarista e ela estava num horário para orar por ele de 5 às 6 da manhã, porque 7 horas ela ia sair para trabalhar. E ele disse que no domingo não tinha escala de oração, vamos dizer assim, né? E a irmã se acordou 3 horas da manhã e orou até às 7. Uau. E disse que quando a irmã fechou esse ciclo de oração, ele sentiu que a cura foi dada a ele completamente. Caramba. Nesse processo eu vi essa entrevista, ele falando que ele passava pelo céu e via as flores, era engraçado, elas cantavam, né, para Deus. Quando a gente cantava aqui na terra, as flores exalavam a música como se fosse luz, né? Muita coisa, encontros com Jesus, encontros com a realidade celestial. Assim, eu acho que a gente precisa trazer um norte do que é um profeta de ofício e do que é o dom profético. Tá entendendo? O que é que o Bob Jones ele era? Ele era um profeta de ofício. Com uma pós-graduação. Uma em especialização. vidente. E especialização em vidência, assim, né? É verdade. Um mestradozão aí. Sempre mensagens extremamente assertivas, né? Mas assim, eu acho que para mim, cara, estudando esse conteúdo essa semana, teve para mim de todos, de longe, a coisa que mais me marcou foi o conteúdo do Kenneth MacDonald, que ele fala que uma vez ele teve um encontro com... Eu gostaria de ler ele, para mim não ler ele todo, mas... Não ser impreciso, né? Não ser impreciso, porque é tão legal que ele fala, que ele se encontrou com... Tem muito amor nessa mensagem, né? Ele se encontrou com o Bob Jones e o Larry Randolph para um almoço. E quando eles se encontraram para esse almoço, o Kenneth MacDonald perguntou assim: Bob, vai ter uma conferência no final do mês. Você vai? Você vai? E daí a resposta do Bob Jones foi simplesmente esta: eu não pude ouvir Deus sobre aquela reunião ainda. E ele prosseguiu: é porque eu tenho uma opinião sobre aquela reunião, a respeito dela. Então Bob olhou para nós e disse: sempre que você tiver uma opinião sobre algo, você não será capaz de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer sobre isso. Uou. Ele disse que primeiro precisava se arrepender por ter uma opinião,
então ele deve perder sua opinião completamente, para que então ele comece a ouvir a opinião de Deus e o coração de Deus sobre um assunto. Aí o Kenneth MacDonald, ele pensou consigo mesmo assim: Deus, quantas vezes eu orei a Ti com uma opinião no coração e você não me falou, então como você não me falou nada, então eu vou fazer algo, jurando que era vontade de Deus, mas era minha vontade. Sim. Tá entendendo? Então ele pegou essa pepita do Bob Jones e o Bob Jones, ele fazia tudo o que ele fazia escutando Deus, assim, tendo exatidão, e isso para mim ministrou muito, porque como pastor eu estou numa posição de tomar muita decisão. Sim. E as minhas decisões, elas afetam pessoas. O Senhor nos ensinou nas escolas proféticas que a gente já vivenciou, né? Simplesmente da seguinte forma: menos é mais. Quando a gente recebe um direcionamento profético, quanto menos de nós mesmos a gente coloca dentro das profecias, mais assertiva ela se torna. Beleza, quando a gente vai para algum ambiente profético, para um culto, mas o que me marcou foi que eu quero trazer isso pro meu dia a dia, cara. Sim. Hoje eu parei para fazer isso. Eu parei para ver quantas decisões eu tinha tomado ao longo dessa semana que eu não tinha perguntado para Deus. Elas pareciam ser boas. Eu sei que Deus me deu inteligência para isso, mas eu tenho entendido que eu quero entrar nessa dimensão de ser submisso à opinião de Deus. Amém. Em tudo, cara. Isso me tocou muito. Daí, quando você começa a ver as outras coisas que foram rolando, né? Como você escuta o Chris Vallotton falando de como é que eram as paradas, é muito engraçado a forma como o Bob Jones lidava com isso, né? Tem uma conferência que eles foram, não sei nem se foi essa, pastor, que era com o Larry também, que eles estavam em quarto de hotel, né, separado e tal. Isso aqui é legal, gente, se liga aí, ó. Aí apareceu um demônio lá num dos quartos. Não, e foi tal. de noite. Foi à noite, né? Um demônio. Aí o Chris Vallotton levantou, bateu na porta do Bob Jones e tal. Aí ele: puxa, você viu? Entrou um demônio aqui e tal. Não, tu tá atropelando, mano. Aí ele pegou... Ele acordou e viu o cara todo desganhado. Ai, com a foi. camisa toda Verdade. torta, Verdade, esqueci. a barba foi isso mal feita. Aí ele foi e perguntou: tá tudo... tá tudo Bob bem. Jones com o sotaque dele do interior, né? Da Capitinga. De Jeca. Aí chega, perguntou: você não tá bem não, né? Vai, André Valadão. O seu não tá bem. Não. André Valadão, Silvio André Santos. Valadão, sai daí. André Valadão, Silvio Santos. Aí ele foi e perguntou, né? Como foi que ele perguntou? Você não tá bem não, né? eu sei. Vai ter que imitar a voz dele. Tem que imitar, pastor. Continua, que eu esqueci a história. Aí ele: você não tá bem não, né? Porque você passou a noite inteira brigando com o demônio, não foi? Aí o pastor: é verdade, Bob. É verdade. Ele veio aqui primeiro no meu quarto. Eu disse: no meu quarto não, você vai pro outro. Você vai pro do Léo. Cara, que sarcasmo, que caraca. Não é, os caras brincando com a parece, louco, é mano. tão natural, né? Aquele testemunho lá que tu falou, que o cara disse assim: eu vou te ligar. Sim, O Bob Jones era de Minas. De Minas. Do Chris Vallotton, né? Pastor, Alô pro pessoal de Minas. Tá vendo aí, pastor Bruno? Alô, Minas Gerais. Gente, o Chris Vallotton, ele disse, né, que foi muito abençoado pela vida do Bob, claro, como todo mundo que se encontrou com ele foi. E o Chris Vallotton, ele que ia com o carro dele buscar os ministros, né, que iriam ministrar lá na Bethel e tal. Até lembrei um pouco de mim, né? Os ministros que... Tu é o Chris Vallotton da Casa Amarela. Porque, Pra quem não sabe, pastor Elias transportou grandes celebridades. Jason Lee Jones. Ele é o Uber da Casa Amarela. O rapaz... o Pastor Victor, Tom Molinari. Olha aí. O vocalista do Voz de Muitas Águas. Viu? Não tem nome não, cara. Não. É o Dudamon? O Rodrigo. Não, é o Rodrigo, que tá morando em Israel hoje, né? Então, eu lembrei Obrigado, muito pastor dele, Jacão. né? Porque eu também fazia a mesma função. E eu ia pegar os ministros aqui, e o Chris Vallotton também, ele falou, né, que foi pegar o Bob em uma conferência e tal. E o Chris Vallotton chegou lá e o Bob Jones já estava lá esperando.
Aí ele disse que viu o Bob Jones, assim, a blusa um pouco torta, o botão Não, aberto. É todo doido ele se vestindo, velho. A calça... Aqui no Ceará a Largona. gente fala pegando siri, né? Lá no joelho, a calça curta. E ele pegou e falou, ô Bob, cheguei na hora, né? Aí ele, "Não, você está atrasado. You are late." Ele fala, you are late. Aí ele, não, Você Bob, tá atrasado. foi o seu avião que chegou um pouco antes, né? 10 minutos antes. Você Ele, tá atrasado. você está atrasado. Né? Se você parasse para escutar o espírito, né? Você Caramba. saberia que estaria atrasado. E aí, vai discutir? Se você, Pois é. se você tivesse escutado o espírito ia falar pra você que eu já você tinha está atrasado. chegado. Então aí, né, nessa conversa toda, tudo bem, ele foi lá no carro, levou o Bob, conversaram, se conheceram naquela época e tal. Bob passou, fez a conferência lá na Bethel, e ao final o Chris Valato pegou e trocou o telefone, né? Aí o Bob falou assim, pega o meu número, porque se você estiver passando por algum problema, eu vou te ligar. Eu vou te ligar. É engraçado aí, Pois ele é. não disse assim. Não liga pra mim, Ele eu não, vou te ligar, não, ele porque eu fala, sei, é engraçado, ele fala assim, geralmente, se você passar por um problema, Pode me os ligar, pastores né? falam, É. pode me ligar. É. Ele disse, ó, quando você passar Olha, por um um copo problema, d'água na televisão, eu vou ele ligar liga. pra você. Tá entendendo? falar Dizendo, E aí o Chris ele... Bebe depois a água. Se você verificar, assistir alguns testemunhos do Chris Valaton, ele tinha muitos problemas com ansiedade, depressão, espiritual, batalhas pesadas. Então ele acordava todas as noites, gente. Toda madrugada ele acordava, não conseguia dormir. E ele disse que ia para um quarto de oração. E ficava lá, passava a noite em claro. E uma vez ele lá, às 5 horas da manhã, não conseguiu dormir. Deu 6 horas da manhã, o telefone toca. Aí ele só escutou o telefone e de ele tinha ido longe. dormir 5 horas, né? Justamente. E aí a esposa dele atende. E aí a esposa dele atendendo, ele chamou ele. Chris, o Bob está no telefone. E aí o Chris vai, atende o telefone. E ele fala, você está passando por alguns problemas, né? Você tá passando por problema, né? Você teve pesadelo assim, não foi? Agora à noite? Ele E começou o- a Nem descrever fala que eu com discuto, exatidão. não, eu digo que... Então o Bob ele era tão agudo que E ele ele começou a ajudar o cara. né? começou a ajudar o cara, ele descrevia tudo o que o Chris tinha passado na noite, nas madrugadas com os pesadelos. É esse mesmo cara que tu falou, que não sei se é o Chris Valaton, que tu tinha me compartilhado, que ele pergunta se o cara é salvo. É ele? Era. É ele, Você se é salvo? Você é salvo. Você é salvo? Eu sou. Só falando aqui também sobre essa história aí, o Coloca um adendo interessante, aí. colocando para corroborar, né? Barato. Nessa história aí, As técnicas, né, pra algo participar. engraçado acontece, assim, muito curioso, né? Que depois que o Chris tem essa conversa com o telefone com o Bob Bob então libera um anjo. Ele fala sobre esse anjo e fala que agora ele não vai passar mais por isso. E depois que eles terminam a ligação, na próxima noite, o Chris tem uma... pesadelo de novo. aí. Isso. E aí, só que realmente ele acorda e vê um índio, né? Uma espécie de pronto. Ele falou que ia ter um anjo, aí ele acorda de madrugada com a cama tremendo, né? Aí, como ele tá na Califórnia, ele pensava que a falha de San Andreas, né? Pensava que era terremoto, só que ele olha pro abajur, Terremotozinho. ele olha pro terremotozão abajur noturno. e o abajur não tá tremendo. Aí ele vai ver que é algo espiritual. Aí quando ele olha na frente dele, né, tem um índio grande, musculoso, ele disse que maior do que o Schwarzenegger. Assim, Caramba, então grandão, era muito grande, viu? com roupa de luta. Aí ele e o anjo com a expressão fechada, né? Uma expressão fechada e sem camisa. Aí o Chris fala, né, nessa experiência, o cara desse tamanho, sem camisa aqui em casa, meu irmão, o que é que eu faço? Ele entrou aqui em casa e invadiu. Invadiu. Só que aí ele depois ele começa a associar, né, com que o Bob tinha conversado com ele e aí ele nunca mais tem esse tipo de pesadelo. O massa é que no outro dia de manhã ele liga pro Bob, veio um anjo aqui em casa. Aí ele, eu acho que eu sei. É um índio com a cara fechada?
Caramba, velho. Desse O jeito. cara é muito exato. Ele diz, Esse ele manto parece que tá de mal. Como lividente, E, não é, tá? ele parece Não que é. tá de mau humor, aí o Chris fala, ele parece que tá de mau humor. O cara Mika descreve é até o humor terrível. do Não, anjo, mas só velho. que sabe qual é o doido? Ele diz, Mika é terrível, sempre de mau humor. Desse jeito, cara. Sabe até o nome Faz dos parte outros. da vida dele, né? Ele, tá ligado? Quando você lê o Espada e a Tocha, quando o Rick Joyner fala do chamado dele que ele recebeu de Deus, que Deus foi na casa dele, a presença de Deus entrou na casa dele, e Deus botou a mão no peito dele 5 vezes, né? Jesus mesmo foi e colocou a mão 5 vezes. Ele fala que ele falou isso, ele acordou tão atordoado que ele procurou um vizinho dele, o vizinho dele disse, você teve um encontro com Deus, não foi? Ele disse, teve, não tem como eu falar. Ele disse, você tem que falar com Bob Jones. Daí, quando foi, ele ligou pro Bob Jones, e aí, Bob, tudo bem, como é que tá? E aí, ele não falou nada. Aí, como é que estão as coisas aí? Aí o Bob, então, aqui tá tudo tranquilo aqui, assim, só que nessa madrugada, eu senti o céu muito agitado, o céu muito movimentado. Abalado. E é como se isso só acontecesse, eu só vi isso acontecer uma vez. E foi quando Deus desceu. E quando Jesus desceu para visitar algum irmão. Falou desse jeito. Aí quando passou algum tempo, o Bob ligou. Jesus foi até você, né? Ele me falou. Caramba. Ele foi até você e disse que tem algo que eu vou te ajudar. Desse jeito. Então, esse nível de Interação com o anjo. De afinidade, né? de entrar. Pra mim, sabe, cara, eu acho que aqui no ShepaCast, a proposta que a gente tem não é ficar levantando um cara. Mas é de dizer assim, ó. Cara, toda vida que eu escuto uma coisa, eu não sei qual a postura de vocês, mas eu escuto assim, ó. Se fulano pode, Eu também posso. Opa, eu também posso. Precedente. Um precedente. É precedente. Eu trabalho com a lei do Sim. precedente mesmo. É. Funciona na lei, né? Na lei dos homens, Uhum. o precedente funciona, Então- porque não vai funcionar no espiritual? Eu aprendi muita coisa assim que Deus, ele gosta de ser lembrado. Quando você ora falando, Deus, lembra aquilo que você disse para mim ou para fulano. Eu também, ele trazer essa questão do respaldo, né? E também essa questão de conexão, que tanto a gente aprende, né? Então, quando a gente quer se conectar a uma unção e a gente fala, olha, a unção de fulano, eu quero isso e tal, então você meio que respalda-se a si mesmo diante de Deus e é uma coisa muito responsiva. É interessante como Deus ele responde a isso. Tem até uma curiosidade que a gente estava debatendo aqui antes, a gente falou justamente sobre essa conexão de unção, me lembrou de uma matéria também que eu li, né? Que fala do tempo, das datas das mortes, das datas das mortes de alguns profetas agudos, né? Dentre eles o Bob Jones, o Joe Paul Jackson, Paul Cain, o próprio Martinho Lutero, que são pessoas que eles Foram figuras Foram- proféticas, né? altamente relevantes. Eles morreram no mesmo período, foi em fevereiro. Todos morreram Isso. em fevereiro. Vai É como Não se é? é como se eles fossem, não sei, cara, não sei se eu posso falar desse jeito, não sei se A eu gente estou sabe certo. que temos tempos e tempos. Deus determina tempos e tempos. Tu tava olhando uma É. coisa aí, né, Elias? Eu e o pastor Jacone, a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão da data das mortes dele. E é muito interessante, né? O pastor Jacone falou sobre o John Paul Jackson, o Paul Cain, né? Martinho Lutero Martinho também. Lutero. E eu também trouxe outros, né, que faleceram nessa mesma data. O Bob Jones, vamos só prestar atenção um pouco na data específica, né? Ele faleceu dia 14 de fevereiro de 2014. Outro cara também, que ele foi fundador da rede de oração, o Chuck Johnell. Ele morreu em 10 de fevereiro de 2018. E o Billy Graham, né, que morreu em 21 de fevereiro de 2018. Ou seja, essa data ela é bem Esse persistente, ciclo, né? Esse ciclo aí é... De fevereiro. E 8 de fevereiro, tem alguma coisa aí? Rapaz, é o do nosso queridíssimo pastor William aqui, Rapaz, os cabas morrem, eu Não é? nasci. Tem alguma ó. coisa Pois aí, é. mano. E incrível também que o Decente foi em fevereiro, né? O Decente foi... O pastor William tava lá, ó. E o campeonato do Chiefs Do foi em Chiefs. fevereiro. Foi, né? 2 de fevereiro foi o dia que Caramba. foi Dia campeão. Não, incrível, dia Kansas 2 Chiefs. do 2
né? De É 2020. 2 de 2 de 2020. É um superlativo de 2, né? Pois é, e aí, ó, eu tava me 6, aprofundando no estudo, e fevereiro é considerado o mês da segunda Páscoa, o mês hebraico, né? E o engraçado é que essas datas que eu citei aqui, da morte desses 3 que eu citei, 10 de fevereiro, o dia 10 é o dia que os judeus eles fazem a seleção do cordeiro, né, para sacrificar. No dia 14, que foi a data da morte do bode Jones, é matança dos cordeiros, a sacrifício dos cordeiros. E dia 21/2, que foi a data da morte do Billy Graham, é o último dia da festa dos pães ázimos. Caramba. Né? Mas, e sabe, tem outra coisa também, perdão, desculpa. Tem outra coisa também, que o mês de fevereiro, ele antecede o mês da libertação, que se celebra a libertação dos judeus pelo decreto de Assuero, né, de Ramã, que queria matar os judeus. Então, é um mês que antecede, como se fosse assim, a prerrogativa, né, a preparação, o preparar para o avivamento, para a libertação. O engraçado também, pastor, que João Batista começou o seu ministério em fevereiro, e morreu também em fevereiro. Caramba, ou seja, ele mano. preparou o caminho para quem? Para Jesus. Não, Né? eu fico pensando, sabe o quê? Porque assim, o número 2, ele significa dualidade. Então, quando eu falo de número 2, eu vejo céus e terra trabalhando juntos, tá entendendo? Então, veja... E figuras assim tão relevantes como... eles são profetas, tá entendendo? Eu vejo assim, poxa, esses caras trabalharam para que houvesse uma conexão, uma simbiose, céus e terra, tá entendendo? Tem algum link aí na eternidade? Será que a gente vai ter que fazer um podcast Se a em gente entrar em fevereiro, hein? gematria aqui, É sai um verdade. tema bom para se falar, gematria. É verdade. É verdade, hein? É Gematria. verdade. E o mais interessante é que fala-se que Bob Jones e todos esses que a gente citou carregavam a unção de Elias, né? E eles falam que com a morte desses era como se o caminho fosse preparado para os que vinham depois, que a unção de Eliseu, queriam receber dupla porção. Isso aí, Meu deixa eu Deus. só pegar um gancho nisso Dupla aí. Ele profetizou sobre isso. Ele fala sobre a chave de Eliaquim, que está em Isaías 22, capítulo 22, versículo 20, né? E se você abrir lá, você vai ver que Eliaquim, ele não tomou o lugar, mas ele substituiu o outro que foi arrogante antes dele. Uau. Né? E Eliaquim é como se ele fosse pai dos remanescentes, é como se ele estivesse preparando a geração que vinha depois, cara. Essa chave de Acho que é Isaías isso. 22, 20, cara. Olha aí, o 2 de novo aparecendo, tá Não é? vendo? Ó, tem uma coisa, não... E o mais interessante é porque, creio que um pouco mais à frente a gente vai falar mais a profundo sobre isso, mas eles falam, nesse livro do Mike Bickle, pastores, né, e galera, eles falam muito sobre a questão da arrogância de profetas, tá entendendo? Por isso que o Bob Jones, ele foi muito tocado sobre essa chave, você aprendeu a amar, Isso mesmo. tá entendendo? Pronto, deixa eu só fazer uma coisa aqui, Eliaquim. A palavra Eliaquim eu fui estudar e eu fiz a gematria rápida dela, dá 528. Aí Deus falou comigo, é a graça dentro dessa dualidade sendo revelado para um novo começo. Tá Sim, entendendo? peraí, Porque mas hoje é um novo explica o começo. que é, pelo amor de Pronto, Deus. vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Gematria é uma ramificação da Perdão, teoria. quem tá aí me A ouvindo, teia eu tô pra onde acelerado, foi. bicho. Gematria, ela traz um estudo que cada número tem um significado. O número 5 significa graça, 2 é dualidade, e o número 8 é um novo começo. Quando eu vi isso, Deus me falou automaticamente, essa geração, esses pais que cuidam, que sabem legar para o próximo, eles são pessoas que portam a graça e eles trabalham em dualidade. Pai e filho, tá entendendo? E eles geram um novo começo. Tá entendendo? Senhores, a gente entrou aí já em Bob Jones, Mike Bickle, Rick Joyner, só que a gente tem um cara que é Aqui, extremamente relevante para esse tempo. Ele tá nas dimensões espirituais, eu estou sabendo. Macho, eu tô ansioso para saber onde que o Giovanni tá hoje, velho. Ele tá, meu irmão. É Onde sério. será que ele tá? Giovanni Monteiro, cadê você, cara? Onde Eu você preciso está? saber Onde onde tá que tá. minha Eu tô filha que ele tá ansioso para saber, porque é uma novidade aqui pra gente. Vai lá, manda pro Giovanni aí, por favor. Boa noite, terráqueos! Olha só, minha gente, eu estou aqui no céu, olha, cheio de estrelas. Pra cá fica a esquerda da Via Láctea, pra cá a direita da Via Láctea, tá vendo? Olha, é o segundo céu, Você que está em casa me acompanha.
que eu estou em uma jornada, eu vou lá pro último céu, vou atrás do Bob Jones, que a orelha dele deve estar quente. Todo mundo falando desse homem, menino, pelo amor de Deus. Mas olha, pessoal, antes de eu falar, para quem está em casa, eu quero mandar aqui um alô especial e dizer que o pessoal do estúdio, os nossos podcasters hoje estão demais, né? Gente, olha só, a caneca do pastor William aí harmonizando com a camisa e o cabelo. Parabéns, rapaz. Tá lindo. O pastor Elias, olha, o pastor Elias, que era o segredinho, pegou a bola do dono da bola e tá aí, ó, tacando o pau. Pastor Adriano, como sempre, nessa fotografia maravilhosa, né? Cabelos bem alinhados, não é um homem celestial. O dono da bola aí também com essa voz interlocutorial, radialista, maravilhoso. Theo, já tu fala, viu, que já vai ter mais. Vai ter aí coisa boa aí pra ti. Ih, pastor, rapaz, o pastor Jacaúna, deixa eu falar. Tá nem aí, botou até gematria no meio, tá falando de tudo. É isso aí, gente. O homem tá uma e agora, para quem tá hoje, acompanhando a gente pelo YouTube, gente, tá tendo até coisa sobrenatural. Olha, o pastor Bruno Nogueira, de Minas Gerais, está dizendo que enquanto a live estava rolando, um perfume invadiu a sala dele e tá todo mundo no xepa lá. Olha aí, gente. Olá, aleluia. Eu estou indo já para o segundo céu, viu, gente? Aí é o seguinte, ele está dizendo que, ó, alguém na história tinha que ter esse conteúdo tão incrível sobre o Bob Jones. Parabéns, o conteúdo tá incrível. É isso aí, vai ficar para a história. Um alô aí para o Adnan, que está acompanhando a gente, para a Bidalena, Larissa, o Li e o Vitinho, Clara Mel, Leandro dos Santos. Pessoal, um aviso também, olha, você que ainda não segue a gente, vai lá no nosso Instagram, segue a gente, já estamos com 455 seguidores, olha só, queremos bater 500 até o final dessa live, beleza? E agora vamos lá para o que interessa, né? Vamos para as perguntas. É o seguinte, agora essa vai aí para o estúdio, certo? Algumas pessoas estão perguntando o seguinte, olha, eu sei que já falaram um pouco sobre isso, mas as pessoas querem saber e a gente vai só registrar. É o seguinte, são 3 perguntas que têm o mesmo sentido, tá? Primeiro, o que é ser um profeta realmente de ofício? Pastor William já falou um pouco sobre isso aí, né? Quais profecias Bob Jones mais impactou no mundo, né? Um profeta vai ser sempre conhecido pelas profecias mais famosas, né? E qual a influência Bob Jones teve nessa geração? Repetindo, gente, que foi muita coisa. O que é ser um profeta de ofício? Quais profecias Bob Jones mais impactou do mundo, né? Profecias do Bob Jones. E qual a influência de Bob Jones na nossa geração? Pessoal, eu vou continuar aqui na minha jornada. Já eu estarei lá no terceiro céu. Eu volto já, continuo acompanhando, continuo fazendo uma pergunta, tá certo? E, ó, faz um stories aí que tá assistindo, marca a gente, @ShepaCast, com 3 E, beleza? Valeu! Senhores, acho que essas 3 perguntas aí, a primeira o pastor falou bastante e acho que explicou. Qual foi a bem primeira? Eu esqueci sobre o profeta de ofício. Ser um profeta de ofício, o pastor já explanou. O senhor acabou de... Mas precisa trazer mais uma clareza, assim, ó. Pessoal, existe o ministério profético dentro dos 5 ministérios que servem à igreja, que é o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo e o profeta, tá certo? O profeta, ele carrega uma revelação e ele também faz parte de carregar uma palavra, que essa palavra, ela fundamenta uma igreja para uma temporada, para um novo nível de conhecimento de Deus. São os 2 ministérios de fundamento. Quem são eles? Os profetas e os apóstolos. A igreja de Jesus é fundamentada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Tá certo? Todo o ministério de Jesus, ele foi amplamente divulgado anteriormente pelos profetas. Da mesma forma como os profetas hoje em dia, eles também carregam uma mensagem para trazer um conhecimento e uma expansão maior do reino. Os profetas de ofício, eles têm essa função, eles carregam uma revelação que coopera para o corpo em si, coopera. Gente, qual é o profeta que eu entendo que é o profeta de ofício? E quando ele está alinhado e quando ele realmente... Mesmo que ele não vivencie as profecias, né, pastor? Assim, é só vivo para ver. Calma, deixa eu... Aff, Maria. Porque a pergunta é cabeluda, gente, aqui. Deixa eu pensar aqui agora. Onde é que eu estava, pelo amor de Deus?
O profeta de ofício hoje em dia. O senhor O estava dizendo. profeta de Falou de hoje. ofício, de verdade. Por que o Bob Jones se destaca? Porque ele é um profeta do amor. Tá entendendo? O profeta de ofício, ele traz uma revelação que faz com que o corpo ele venha progredir no conhecimento do reino e do rei do reino. Sim. Então ele abençoa. Tá entendendo? É diferente do dom da profecia, que o dom da profecia, ele serve para edificação mútua. Todos podem profetizar. Todos podem profetizar, todos podem profetizar. Pastor, podemos dizer que o profeta de ofício ele é aquele que meio que permeia ou norteia o caminho que a igreja vai caminhar ou coisa parecida? Ele, na realidade, não é que... É porque quando a gente fala ele permeia, norteia um caminho, na realidade, um profeta, gente, ele não trabalha... assim, porque quando a gente começa a falar de ministério profético, o pessoal quer fazer muito complicar a coisa, como se o profeta é aquele 25º ser vivente, Sim. sabe? Essa mentalidade profética, ela é veterotestamentária, Sim. ela não tem nada a ver com o novo pacto, tá entendendo? Essas pessoas que estão mais próximos de Deus e eu distante, isso não coopera, tá entendendo? Isso não ajuda. Muita igreja tem esse entendimento, É o né? Que profeta. tem o profeta dentro da igreja, aquela pessoa que você vai e procura quando é algo que já está distribuído para todo o corpo. Todos nós podemos acessar esse tipo de unção. Então, o profeta, ele é um cara que ele começa... Perdão, é porque é tanta linha de pensamento funcionando ao mesmo tempo. Me volta só a tua pergunta para poder matar ela. Que se o profeta, ele pode ser compreendido como aquele que norteia o caminho da igreja. Pronto. Então ele não é um cara que ele vai trabalhar trazendo um novo, porque ele vai falar aquilo que ninguém fala. Não. Na maioria das vezes o profeta ele traz luz sobre um texto ou alguma área da palavra que a igreja não domina. Lutero foi voz profética. Sim. Ele trouxe voz e direcionamento que norteou a igreja para viver a salvação. E daí você vai ver vários outros profetas que foram graduando. Por exemplo, você vai entender que Lutero ele não resolveu toda a problemática da fé cristã. Ele foi só a apenas porta, deu né? um passo. Ele abriu uma porta como Sim. voz profética. Depois, os outros pais reformadores foram abrindo outras. Amém. Depois, John Wesley abriu Sim. outra. Depois, Finney abriu outra. Uau. Depois, vários profetas que vieram, eles vinham mostrando para a igreja que a igreja, ela tem isso. Ela não é só isso. Ela tem mais compartimentos. E eles não carregam algo novo. Eles vêm mostrando, o ministério profético, um profeta de ofício, ele vem mostrando não um novo, ele vem mostrando o antigo. Ele vem mostrando a verdade que está ali, bíblica. Sim. É um ministério que trabalha associado com a palavra. Ele vem trazendo, vem calcificando com a palavra. Ele vem abrindo uma janela e mostrando, ó, isso aqui, nós estamos chegando a isso. Gente, nós vivemos realidades hoje na igreja do século XXI, que para a igreja do século XIX seria muito distante. Sim. O diabo, tá entendendo? Seria bruxaria, tá entendendo? Eles não estavam prontos para receber Não esse estavam entendimento, prontos. essa Então, revelação. cada profeta na sua geração, ele vai graduando a igreja para que ela Sim. possa conhecer e progredir mais, tá entendendo? Então são escalas diferentes. Por isso que é muito complicado abrir a boca e dizermos assim, temos um profeta de ofício. É porque Sim. se torna meio dependente dele, Tá né? entendendo? Então o cara fica Às vendo. vezes o cara tem um carisma, lembrem, não estou falando carisma, não, carisma, dom, carisma. Sim. O cara tem um carisma muito agudo. Tá entendendo? Uma Ou seja, ele tem um afinidade, dom. uma simpatia. Não, carisma, dom no grego. Carisma no é grego. carismático, dom, né? Dom. Ele tem um dom muito agudo de profecia. Ele é assertivo. Pô, meu irmão, aquele cara me falou assim, assim, assim. Não, o dom dele é profecia. Se tu quer saber se ele é profeta de ofício, é se ele, associado a isso, ele vai trazendo novas revelações, que foi o que o Bob Jones fez. A chave do ministério do Bob Jones foi, você aprendeu a amar? Era por causa disso que isso me Verdade. encanta no Bob Jones, porque ele se preocupava, pô, mano, encontrei o cara me levou no aeroporto, e agora eu vou ligar para te ajudar nas suas debilidades. Amém. Ele procurou o Mike Bickle, vou ligar para ti, cara, eu tô aqui para te ajudar nisso, que vai ajudar o reino. Procurou o Rick Joyner, vou te ajudar nisso. Ele não trabalhou para si, ele não escreveu livros para si, ele trabalhou
E o interessante que ele é que as colocou pessoas... realmente em prática, você aprendeu a amar, né, mano? As pessoas que bebem da água do Bob Jones, né, como por exemplo o próprio Rick Joyner, né, da Morningstar, ele tanto também acolheu e amou o Kevin Prost, como também o Todd Bentley, por conta de quando eles tiveram suas crises, né, existenciais, ele foi lá Deixa e eu, trouxe deixa eu dar um essa- adendo essa- aqui, enquanto o pastor tá falando. Ah, o adendo já não adendo. sou mais eu. Gostou? Eu Adendo Tá é sendo o incisivo, âncora. eu ofereço ao pastor Jacaúna. Não, você é Enquanto o a senhor estava âncora explicando adendo. aí, 2 pessoas na live estão dizendo que apareceram um pó de ouro Uau. nas mãos delas. Uou! Tá vendo o peso da parada? A gente tá de longe, velho. Hein, pastor? Só para te explicar, só para meio que trazer da onde foi que eu enraizei essa minha dúvida, né? Arrupiado. Né? Amém, pastor. Porque em 2008, né, o Bob Jones, ele profetizou a respeito de que viria um governo profético, né, um governo apostólico sobre o mundo, né? E em 2012, ele falou: esse ano está nascendo a nova geração daquele governo apostólico que eu profetizei em 2008. Coisa que o nosso pastor, aqui na nossa casa, trouxe essa realidade, levando crianças aqui para frente do altar, falando: essa geração é a geração que vai lutar contra o anticristo. Eles não têm nada de Nutella. Nossa, isso testificou tanto na minha vida, eu chepei tanto em casa, meu povo. Vocês não têm noção. Isso mesmo, até Amém. compartilhei com o pastor, porque quando o pastor, dentro dessa unção, né? Ele até, quando falou isso, eu disse: meu irmão, isso é o ministério da reconciliação. Não segrega, não separa, tá entendendo? Antigamente você via, eu ouvia muitos antigos, né? Os mais velhos que eu dizendo assim: no meu tempo era assim. Isso era uma frase que separa Separa tanto, né? gerações. Separa gerações. Ô, Isso é- pastor Jacaúna, eu queria aproveitar que o senhor já tá com a voz aí, que a segunda pergunta, eu acho que essa pergunta ficou muito bem explicada, né? Eu acho que foi muito bem respondida, primeira? né? É isso, com a relação dos profetas de ofício. Sim. O que é realmente um profeta de ofício. A segunda pergunta que o Giovanni fez é: quais foram as profecias relevantes? Pronto. Então, a gente falou sobre... Aí, meu irmão, Não, pois aí é. agora A gente falou sobre Essa algumas... que eu falei já é uma boa, né? Esse é o Breakthrough Revival Angel. Deixa eu falar sobre uma. Pronto, Tá? fica à Que- vontade, por favor. Porque essa, para mim, quando eu li essa profecia, e foi num livro de uma pessoa, de um autor, dos pastores, que não foi tocado aqui, que foi do Asher do Traiter, Traiter, né? né, do judeu. Se vocês também puderem procurar esse autor, ele é muito bom. Gente, o Bob Jones, ele era um fazendeiro e tinha pouquíssima escolaridade, né? Então ele apareceu no escritório do Mike Bickle em 83. E ele falou para o Mike Bickle algo muito relevante, que foi: O Mike, Bob Jones é o tomate, né, dos crentes, né? Você- Meu filho. você vai liderar Quem conhece o McQueen? uma comunidade de oração 24/7. Falou isso em 83. Foi no Meu mesmo Deus! ano, então, E ele do disse que City. via muitas pessoas em plantações de arroz. Gente, plantação de arroz, quando a gente conhece, a gente vê aquele povo do Oriente, né? Japonês, chinês, vietnamita, coreano. Isso em 83. Os asiáticos, né? Os asiáticos, né? E hoje Cara, em deixa dia... de ser xenofóbico, cara. Não. Eles nem gostam. Eu sei. Tô brincando. Eles nem gostam de arroz. Então os hoje, asiáticos. hoje, gente, então beleza, já eu falo sobre isso. Então o Bob Jones falou isso sobre essa comunidade de oração com jovens 24/7, ou seja, 24 horas por dia orando durante 7 dias da semana. E ele disse Ininterrupto, né? Todo dia, ininterruptos. é. E ele disse que visualizava o Mike em nem pegar pequenos televisores que cabia na palma da mão das Mais pessoas. conhecido como celular. Gente, antes de É porque Steve Jobs, Cara, porque em 83 Não, o cara não antes ia de imaginar Steve em Jobs, celular. velho. Sim. O cara Antes não de Steve imaginava, Jobs. porque o celular, que não existia celular, Não você tinha existia. telefone Sim. de cabo. A ficha, eu lembro da E- ficha. E o cara nunca ia imaginar que, É, que o velho, celular, né, velho? o celular você ia poder ver a imagem, né, cara? olha o Sim. que ele falou, gente, 83. E não para aí. E ele era um fazendeiro, né, velho? Fazendeiro Sim. e pouquíssima escolaridade. E, gente, ele falou sobre Kansas City. E essa cidade, ela tem, assim, uma importância muito grande, gente. Um significado espiritual muito grande. Porque essa cidade de Kansas City, ela é a cidade de Harry Truman.
um dos ex-presidentes dos Estados Unidos. E ele foi um dos primeiros líderes mundiais a reconhecer o Estado de Israel como realmente um Estado. Reconhecer Israel como um Estado. Preste atenção nessa data, gente. 1948, tá certo? Ele, justamente. E Truman, ele trouxe essa ligação entre Israel e Estados Unidos, né? E o Bob falou que Mike teria o ministério dele na fazenda da família Truman. Caramba, gente, o Mike Bickle, ele disse assim, é algo impossível, porque aquela fazenda vale milhões, né? Só que, gente, olha como é que a profecia é doida. A família do Truman vendeu a fazenda para uma família de judeus chamado Goldberg. Essa fazenda ela foi vendida em 27 de janeiro, preste atenção na data de novo, 27 de janeiro de 1958, tá? E uma mulher chamada Lynn Goldberg, da família dos Goldberg judeus, casou com, eu acho que o nome dele é William Trater, parente distante do escritor do livro, o Asher, judeu também. E esses dois venderam, doaram, né? Deve ter sido uma venda a preço irrisório. Sabe em que data? 27 de janeiro de 2008, exatamente 50 anos depois que a família judia comprou a fazenda da família Truman. Ou seja, nascia ali o I Hope. Um Shemitah, né, velho? Um Shemitah. E se cumpriu a palavra, né? E olha só, ele trouxe também muitas palavras, né, proféticas nos anos 70 de coisas também que estavam por vir, né, mas aí ele já trouxe também a questão de calamidades, né? Bob Jones ele foi muito assertivo a respeito de terremotos, de eventos cataclísmicos e tudo mais. Só que alguns me trouxeram, me chamaram mais a atenção, que foi justamente ele disse que teve uma visão onde mulheres elas tomavam um medicamento e bebês que estavam nela se afastavam dela, ou seja, ele conseguiu prever a chegada de pílulas abortivas. Pílulas abortivas, não anticoncepcional, abortivas. E ele também previu, né, o surgimento de uma pandemia, de uma doença que iniciaria no meio homossexual. Isso é bem pesado, né? Que é justamente, e que ela não teria cura a fim de trazer arrependimento, né, sobre as gerações. E somente em 1982 a OMS reconheceu o HIV como uma pandemia. Isso, ou seja, ele com 20 anos de antecedência praticamente, ele trouxe a revelação sobre o HIV. Gente, imagina você, 20 anos atrás, alguém prever que hoje estaria chegando o coronavírus. Meu Deus do céu, isso aí é uma mostra a afinidade dele para trazer não apenas direcionamento para o reino, mas também para todo o mundo secular. Tenho também um testemunho aí de uma profecia dele, que esse aqui me impactou demais, foi até estudar um pouco, né? Ele viu que uma mulher chamada Kathleen, agora eu não sei a pronúncia, eu acho que ela deve ser de descendência alemã, Schurman, eu acho que assim. Schurman. Ela é uma das diretoras de uma empresa, né, de saúde, né, e cosméticos chamada Dermazon Solutions, né? E o Bob Jones ele profetizou sobre ela dizendo assim, eu tô te vendo tirando de um armário antigo um óleo específico que vai servir para cura. E essa mulher ela começou a investir num composto derivado do orégano, do óleo de orégano. E estudos, né, feitos por doutores viram que o óleo de orégano ele combate a Propionibacterium, né, que é a bactéria da acne. Caramba. E assim, quando eu fui estudar sobre o orégano vulgare, que é o nome desse composto, né? O óleo de orégano. Ele, desde a antiguidade, ou seja, os gregos já utilizavam ele como tratamento de pele. Ou seja, o armário antigo. O armário antigo. Caramba. Como é que é o biólogo aí? Explica aí o que é essa
essa Não, bactéria. eu tô vendo aqui Ele que a galera combate uma das realmente coisas, a que galera esse fez o óleo, dever de então, eu ia falar casa, isso aqui velho. agora, eu até perguntar pra ele, uma das coisas que esse óleo combate é o estafilococcus, né? Sim. Fala aí um pouquinho. Os estafilococos, pessoal, lá vem a aula de biologia. Os estafilococos, gente, eles são uma organização de bactérias, né? Uma classe de bactérias que elas se organizam como se fosse um cacho de uvas, tá? Então, as bactérias mais externas, elas servem como se fosse uma barreira física para as bactérias que estão mais internas. Então, o grupo dos estafilococos, eles são um dos grupos de bactérias mais difíceis de serem tratados, justamente porque a forma que elas se organizam, elas geram uma barreira física. E esse medicamento, esse procedimento, esse tratamento que foi profetizado pelo Bob Jones, consegue eliminar essa classe de bactérias que é tão difícil de serem eliminadas. E é isso que eu acho incrível. Como é que Xepa veste. pode, meu irmão? Pois é, Xepa veste. ele profetizou, né? Aí hoje... Aí, em níveis ministeriais, o que ele foi participante? No livro do Ativando O dom profético. Ativando o Dom Profético do Mike Bickle, o Mike Bickle ele fala da importância que o Bob Jones teve, o Mike Bickle, líder do IHOP, ele fala da importância que o Mike Bickle, o Bob Jones teve na fundação do IHOP, que além de ter essa profecia do terreno, ele também, o Mike Bickle, ele era muito assim, né? Ele era presbiteriano, Ele né? era muito assim com esse lance de gente que conhecia o céu, profecia. Então ele achava o Bob Jones muito estranho. E um dia o Bob Jones chegou na reunião dele e chegou e simplesmente disse assim: eu vou fazer parte da sua liderança porque eu vou ajudar você. Cara, a gente como pastor, mano, alguém chega para nós assim, a gente tem um corpo de liderança já fechado e diz assim: eu vou fazer parte da sua liderança que eu vou te ajudar. Vai não. Mano, Vai não. E o Mike Bickle, não é Vai pra pastor, ele onde? tinha recebido uma profecia de que Negativo. quando chegasse em Kansas City, ia chegar um falso profeta. pois é, pra piorar, velho. Ele pensou que o falso profeta era o Bob Jones, né? Pensou que E falso aí- profeta- Não, Gorou o mas ovo. vamos Mas pensar. fala que o Bob Jones Gorou o profetizou até ovo. que ele ia receber a visita do falso profeta, né? Não, mas vai, eu na minha, mano, se chegasse um maluco dizendo assim, ó, eu vou fazer parte da tua liderança, eu ia estranhar muito, mano, eu ia estranhar Escamoso, muito. Como é que é essa história aí? Vamos conversar. Só que aí o que foi que aconteceu? O Bob Jones percebeu que ele tava, ficou na dele e começou a frequentar os cultos. Daí as reuniões começaram a rolar, o fogo começou a pegar. Daí foi um amigo do Mike Bickle, foi pro culto. E esse cara era um empresário e tinha um avião, né, um monomotor lá para fazer o translado. E daí o Bob Jones falou assim, ó: eu vou ser da sua liderança e o dia que você vai me receber vai ser um dia que vai nevar na primavera. Uau! Primeiro dia da primavera. Primeiro dia da primavera. Aí quando foi passando o tempo, chegou esse primeiro dia da primavera. Aí que começa a esquentar, né? Aí o Bob Jones aparece no culto com roupa de Inverno. pesada, assim, né? E Uau. todo mundo achando ele mó estranho no culto. O Noé E- dos e tempos ele- modernos aí. E ele tava lá de Noé, Aham. aí ele tava lá e o cara foi, aí de repente o Mike Bickle olhou, o cara tava conversando com o Bob Jones, ele ficou até com vergonha. E depois ele vai chegar, o meu amigo tá conversando com aquele maluco lá, cara, vou passar vergonha. Aí aconteceu que depois o cara chegou pro Mike Bickle e falou assim: cara, Bob Jones, cara, que cara precioso, esse cara me falou palavras extremamente oportunas, tarará, tarará, tarará. Cara, que eu preciso conhecer mais esse cara. E daí ele foi pro aeroporto para viajar. Só que de repente as condições climáticas começaram a mudar e começou a ventar, o tempo fechou que o avião não pôde subir. Então quando o avião não pôde subir, o tempo fechou, a temperatura começou a cair. Ele chegou na casa do Bickle e disse assim: dá pra gente ir lá na casa do Bob Jones, cara, que eu queria falar com ele. E daí o Bickle, assim errado, tá bom, vamos na casa do Bob Jones. Quando chegou na casa do Bob Jones, o Bob Jones sentou e começou a profetizar para os dois coisas extremamente assertivas para a vida do Mike Bickle. Assim, extremamente aguda, né? Assim, certeira. Então, quando eles olharam pela janela, o Bob Jones olhou para a janela, o Mike Bickle olhou, e o Mike Bickle olhou e disse assim: eu te recebo na minha liderança. Quando eles olharam,
tava nevando do lado de Caramba, fora. velho. Cumpriu a Caramba. profecia, mano, assim, na primavera, né? Essa é uma duas. Chora. Mas- Se for falar do Rick Joyner, ele ainda falou coisas mais exatas, o Jaque Pronto, ia até falar essa curiosidade, né? Quem viu a estrutura da Morningstar... que ela é uma né? igreja hotel, né? Se vocês puderem colocar aí, não sei se dá pra jogar pro pessoal ver, ela é uma igreja, tem um térreo e tem 3 andares. O Se bicho vocês tiverem alguma coisa pra lançar pra nós aí, galera. Cara, o Bob Jones foi tão assertivo que ele disse que a igreja ia ter 3 andares. A igreja não tinha nem sido levantada, cara. E a igreja tem. Legal que o nome desse amigo aí do Mike Bickle é aquele nome de caipira americano, Art. É legal porque a igreja ela parece camarotes, assim, né? Muito legal mesmo. Gente, e o mais engraçado é porque não tem como deixar de falar dessas coisas do Bob Jones sem falar muito no Mike Bickle, né? O Mike Bickle, ele foi enveredando o Mike Bickle para esse caminho para encontrar o Bob Jones, porque o Mike Bickle, ele era presbiteriano, né? E uma da primeira vez que Mike Bickle, ele não acreditava nos dons, né? E 2 vezes ele foi confundido com um carismático, né? A primeira vez ele foi chamado para profetizar sem acreditar no dom. Ele estava pregando e o pastor, desce aqui para falar, dar uma palavra para o pessoal aqui. E ele chegava no ouvido da galera e falava, eu não tenho uma palavra para você. Eu não tenho, tá errado, eu não faço isso e tal. Essa foi a primeira vez, né? E a segunda vez foi que ele falou sobre o Espírito Santo, mas meio que contra o Espírito Santo. E a igreja recebeu como se estivesse falando a favor e tal. E a comunidade chamou ele para pastorear essa igreja. E ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer isso com esse povo tão humilde e cheio de amor por Jesus, né? Não, eu não posso e tal. Então esse caminho foi enveredando até ele encontrar o Bob Jones de fato, né? E ele era tão cri-cri, assim, né? Tão metódico com isso, que ele foi pesquisar no antigo pastor do Bob Jones os frutos, né, dele, do Bob Jones. Aí o pastor dele falou, não, ele realmente é um profeta de fato e os frutos dele são muito bons, né, assim. Ele realmente acreditou no Bob Jones mais ou menos a partir daí. Você fala sobre o Bob Jones, você também não pode negar a atuação que ele tinha demais com os anjos, né? Sim. É isso aí que eu também observei. Tem um testemunho que é muito conhecido na internet, que o pessoal critica muito. Aí eu não queria falar sobre ele, se vocês quiserem falar depois. Eu quero falar de um que ele fala sobre ele chama o anjo de... Como é que ele é? A pronúncia é Breakthrough, né? Revival. Rompimento, né? Breakthrough. Ele disse que esse anjo... Olha só, ele disse que esse anjo trabalhou com um grande avivalista chamado Randy the Man, na Nigéria. O Randy the Man hoje ele é vivo ainda, ele tem um ministério de cura, ele é um avivalista, né? E ele disse que esse anjo estava indo para Ohio. Deus ele tinha permitido com que esse anjo estivesse na Nigéria para colaborar com o avivamento de lá, e ele estava voltando para Ohio. Ohio, nesse período que ele lançou essa palavra profética, ele estava querendo tirar o slogan que diz assim, para Deus todas as coisas são possíveis, né? Então o Ohio estava querendo tirar, e esse slogan foi ajudado a colocar lá através de uma criança, 9 anos de idade, tá entendendo? E os legisladores, a casa legislativa adotou no período de 1959, né, o pedido dessa criança e instituiu o slogan de Ohio como esse slogan. Só que nesse ano de 2008, se não me engano, o Bob Jones estava lutando contra isso. E ele disse que o anjo foi deslocado de lá, né, depois do trabalho que teve lá no avivamento da Nigéria, através do Randy the Man. Ele voltou e esse anjo trouxe mais 11 com ele. E ele disse assim para o Bob, corre, corre, corre. A gente tem que se mover e não para aqui. E ele disse que o anjo ele cobriu toda a cidade de Ohio. Ele disse que no mapa, Ohio parece com um escudo. Uau! E esse anjo, ele opera como se fosse um escudo no mundo espiritual, no campo de força. E ele disse que ele quebra todo empecilho político, econômico. E ele sai quebrando, tá entendendo? Tem que mandar esse aqui pra cá, mano. A gente tá precisando. Eu não sei, o pastor falou isso aí, eu imediatamente... Deixa eu só terminar, eu vi assim, quando eu toquei nessa... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Quando eu vi isso aí, eu disse assim, meu irmão, os anjos, eles compõem a igreja, porque eu ouvia muito disso.
Mas participar disso, eu até me lembrei de orações que nós fizemos aqui, até na Rua da Casa Amarela, colocando anjos aqui, aquela experiência que eu tive com o pastor Adriano aqui, um dia antes de ocorrer uma fritação loucura que a gente estava ensaiando. Quando o pastor Adriano começou a ter um momento de oração intercessória, eu vi os anjos se levantando e acionando outros anjos. No outro dia, cara, no outro dia teve muita cura, mano. Foi. Cara, assim, ó, a gente entra num ponto que não tem como falar. Talvez não você tem como que negar mesmo, você que procurou Bob Jones na internet, você joga no Google. Aparece jogador de golfe, aparece em universidade, aparece todo mundo. É muito porque difícil você tem que ter encontrar. um Bob Jones, que é o evangelista, Sim. né, que é o Que é mentor, o Bob Jones Sir. que é o mentor do Billy Sunday. Tem um Bob Jones que é o do golfe e tem o profeta Bob Jones. E se você botar profeta Bob Jones, o que você vai ver aqui no Brasil em língua portuguesa é ou a profecia do Chiefs. Então, o que o Brasil conhece é a profecia do Chiefs, que ele vai vencer o Super Bowl e vai ter um avivamento, ou uma série de textos descreditando o movimento profético, Sempre descreditando aquilo, né? E eu fiquei vendo algumas críticas que tem sobre essa galera. Primeiro, é natural de que você vê de muitas ramificações cristãs, aquilo que eu não entendo, eu demonizo. Sim. Tipo assim, não está no meu raio de entendimento, então eu demonizo. Tá entendendo? Acho que uma vez, em 2012, 2013, eu estava lendo um livro e eu vi um conteúdo no livro que eu disse, não, isso aqui é doideira, isso aqui não tem nada a ver, mano. E eu liguei pro meu mentor e eu falei com ele assim, pastor, tá vendo isso aqui nesse livro? Isso aqui tá errado, cara, isso aqui tá errado. Ele disse, William, e ele com muita sabedoria disse, William, e hoje eu sei que ele sabia que aquilo era verdade, do livro, era verdade. Só que ele viu minha imaturidade e ele falou assim, William, tem coisas que a gente ainda não experimentou em Deus, nem entendeu, nem cresceu na revelação disso. Então você não joga fora, você guarda ali, tá entendendo? Porque depois pode ser que você venha entender. E se não for de Deus, você vai esquecer. Mas se for de Deus, Ele vai te trazer o entendimento na hora correta. Perfeito. E eu peguei isso, cara. Para mim, isso me ajudou muito na minha vida. Com Que coisas ensino, que eu hein? não entendo de primeira, eu não rejeito, eu tento entender e boto Aguarda, né? eu E guardo guarda. aquilo dali. Tá entendendo? A importância de um mentor aí, Compartimentaliza. né? Tenho que pontuar. E aí, eu vejo que no Brasil tem muito isso. Por exemplo, eu vi uma crítica, cara. Eu vi uma crítica de um cara dizendo assim, olha, o cara que o Bob Jones mentoreou, o Todd Bentley, ele dava ordem aos anjos. Vejam num documento que ele escreveu aqui dizendo que quando ele tem algum problema financeiro no ministério dele, ele ora a Deus pedindo recurso e dá ordem aos anjos para que tragam recurso a ele. Como pode alguém dar ordem aos anjos? Ué, Como assim, mano? Tá. E não tá Ué, na Bíblia, não? não? E a Bíblia não fala que Oxi. os anjos não são nossos corservos? E darás ordem acerca dos teus anjos. Gente, aquilo não serviu para Jesus na hora da tentação do diabo. isso aí é só recalque dele, pastor. Mas tá Que ele entendendo? não tem essas Mas- coisas caindo na conta Mas dele. assim, cara, sabe qual é o problema? É que eu vejo que a gente tem uma igreja que não está preparada, habilitada ainda para trabalhar com os anjos. Coisa que a igreja apostólica primitiva tinha como rotina. Anjo descia mostrando revelação, anjo abria a porta de prisão, Sim. anjo fechava a boca das coisas. Passava a parede com o Anjo cara. passava a parede, Fechava tá a entendendo? boca do leão. Então, se a gente fala assim, eu tenho escolhido falar dessas coisas de forma natural, sabe? Sim. Às vezes eu estou num sermão e eu vou falar, cara, um anjo foi lá em casa e vou falar como se eu estivesse dizendo assim, cara, eu botei Nescau no copo de leite, sabe por quê? Porque a gente precisa romper com essa mentalidade de que só acontece com aqueles caras. Não. Acontece com quem crê. Acontece com uma igreja Amém. que está habilitada no Somos sobrenatural. todos corpo, nós podemos usufruir de tudo que está conectado ao corpo. Então, o que eu vejo os caras acusando de coisas que nem entendem e que a religião mata.
Sim. O problema é que na internet a gente tem muita gente produzindo conteúdo que não acredita em dons, que não acredita em profecias. Por isso que o ShepaCast, ele vem com a proposta de falar daquilo que, cara, que ninguém está falando, que ninguém tem... Parece que o pessoal tem medo de falar disso. É isso aí. Porque, sabe, cara, eu não tenho medo de dar a cara a tapa Sim. e dizer que eu creio no evangelho Que na sobrenatural, minha vida tem cara. atividade angelical. Eu não creio, porque Não na é? minha vida tem, cara. Na minha vida eu vivo o favor de Deus. As pessoas, elas não entendem que a gente segue um Deus sobrenatural e, por natureza. portanto, tudo dele na nossa vida é de origem sobrenatural. Como é que tu crê em Deus e não vai acreditar no agir Cara, sobrenatural a que acontece à premissa nossa do volta? nosso Deus já é louca para a sabedoria humana. Nosso Deus nasceu de uma virgem Uau. E foi uma visitação de um anjo. que anunciou, tá entendendo? Pela premissa, tá entendendo? Ele fez o seu, ele fez o homem do pó da terra. Daniel recebendo uma mensagem profética através também de um anjo. Tudo É. isso. Então a gente tem essas denúncias e daí o que acontece? Muita gente começa a atacar, tá entendendo? Começa a falar coisas assim que eu não sei quais são as. Tipo assim, eles têm erros, eles não são de Deus Não porque são. eles têm erros. Sim, coisas fica, ataca assim. essa Eu acho que nosso repórter aí tá mandando. É. Eu queria voltar com o Giovanni aí, acho que tem algumas Diretamente do terceiro perguntas céu, né? aí. Já tá no terceiro, Giovanni? Como é que tá aí? Oi, tô ao vivo? Tô ao vivo? Estão me vendo, gente? Que bom. Pessoal, olha, é isso aí. Eu cheguei aqui, viu, no terceiro céu, e eu vou dizer uma coisa para vocês, o assunto tá bom. Olha, eu tô aqui na porta, eu já interfonei, um anjo me disse que ele tá em reunião, não pode Deixa aparecer ele falar, agora. deixa o cara falar, pô. O Bob Jones ainda não pode aparecer, tá em reunião, mas eu tô aqui plantado. E é o seguinte, olha, eu tava ouvindo aí a Foi conversa, deixar tá iFood muito no boa. céu, foi? É. Foi deixar iFood no céu. É isso aí, por favor, afasta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá bom, e tem umas perguntas aqui que tem altamente a ver com o tema. É o seguinte, olha, vocês estão conversando aí sobre algumas coisas pesadas, né? E olha só essa pergunta, ó. O que vocês acham sobre Bob Jones ter sido considerado um falso profeta por muitos pregadores, né? Porque se você colocar lá no Google e você for fazer uma pesquisa mesmo a fundo, você vai encontrar isso, algumas críticas, né, bem ferrenhas. E a outra é o seguinte, olha, Bob Jones fala que teve uma experiência com um anjo chamado Emma, e com o aspecto da Catherine Kuhlman, para quem não sabe, era uma mulher. Sim. Afirma que viu e recebeu direcionamentos desse anjo. Mas os anjos não são fêmea e nem machos. Ok. E qual é a visão que vocês têm a respeito dessa Ótimo. experiência? É isso aí, gente. Volto agora para o estúdio. Vamos lá. Ema, Giovanni, cada valeu, um com seus Giovanni! problemas. Você Giovanni é o diretamente cara, do- cara. Eu tenho só que terceiro falar um céu. negócio aí do terceiro céu aí. Tá esse negócio aí. acessando aí, hein, cara? Vamos lá. Primeiro, por que muita gente declara Bob Jones um falso profeta? E não só o Bob Jones, como o John Paul Jackson, como o Paul Cain, como o Todd Bentley e o movimento profético. Eu vou piorar a situação, eu não vou chamar só Todd Bentley de que ele errou, não vou só denunciar, o pessoal denuncia que eles tiveram um erro. Por exemplo, denunciam que alguns deles tinham problema com o homossexualismo, o cara lutava contra o homossexualismo, não praticava, mas ele lutava contra isso. Outros tinham problema com o alcoolismo, né? Acusaram o Bob Jones, que na realidade o que aconteceu foi em 1991, o Bob Jones veio publicamente confessar que ele usou da posição dele para, no caso, mano, eu vou falar as coisas claras, para ver mulher nua, não sei o que foi que aconteceu, mas ele Cometeu uma espécie de confessou. abuso, né? Ele confessou, abuso, pronto, tá entendendo? Ele fez isso e ele confessou, e ele se submeteu à liderança. Esse foi o erro dele. Em 91 ele comenta isso. Um pecado tanto confesso. Ele confessou isso, né? tá entendendo? Se arrependeu, se submeteu ao tratamento disso. E
ele foi tirar das fitas dele do catálogo da Vineyard Anaheim, porque a Vineyard era muito forte nesse movimento nessa época. Recolheram todas as fitas cassete das lojas, Isso. das livrarias. Aí vão falar que o Todd Bentley fez isso, que o anjo que trabalhava com... O Bob Jones trabalhou com o Bentley no avivamento de Lakeland, na Flórida. Né? Então os caras vão falar isso aí. Por quê? Gente, a pergunta é o seguinte. Os caras têm erro. Então Deus não pode usar. Os caras falharam. Deus não pode usar. Então, gente, como é que fica a galeria da fé? É, Isso aí. falso. Pessoal, como é que fica? Gente, eu não colocaria Sansão na galeria da fé, gente. Não é Quem de colocaria jeito Raabe? nenhum. Eu não A própria colocaria a Raabe. rapariga. Né? Mas é, cara, Mas é literalmente. verdade. Verdade. E tudo que ela Jesus fez, é descendente direto de uma prostituta. e tudo que ela fez foi abrigar dois homens, dois não, espias. mas, e pronto, mano, tá aí, mano, já mano, tá na... beleza, a gente que ela olha fez hoje é foi muito crer, bonito, né, mano? mas Não é? para pra ver. Para pra ver o cenário. Deus, quer dizer que o Deus de vocês usou uma prostituta para poder salvar uma nação? Sansão. Cara, Sansão era o Ais da presepada, mano. Sim. O Ais da presepada, bêbado, Não podia haver uma regra que queria Desobediente. quebrar. Ele não Pedro via. era mentiroso também. raparigueiro. Pedro mentiu. Tem mais atual, né? Ele já morreu, mas o padre Brennan Manning, ele fez o livro, né? Ele escreveu o livro O Evangelho Maltrapilho, cara falando da graça de uma forma tão constrangedora de um jeito, e o cara, ele, vez por outra, caiu no alcoolismo, mano. Não, peraí, eu quero ficar no bíblico, porque se eu for usar paralelos, aí não vai dar resposta para esses caras, tá entendendo? A questão é, tem erros, então não pode usar? Então Deus não pode usar ninguém. Exato. É, exatamente, só Jesus. Então Deus não pode usar ninguém. E o pior é que até para Jesus lascou, porque ele tomou sobre si todas as nossas dores, E ele pecado, tomou ele pegou tudo. É. Nós somos a vergonha de Jesus, gente. Sim. Verdade. Porque Jesus, a Bíblia fala isso. E ele não se envergonhou de ser chamado nosso irmão. Isso para Uau. mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Sim. Porque ele tomou minha vergonha. Jesus tomou minha vergonha. O que levou Jesus para o inferno foi a minha vergonha. Foi o meu pecado. Está entendendo? Então, a gente fica trabalhando um legalismo em vez de olhar para o que essa pessoa cooperou para o corpo. Por que Sansão está no corpo? Por que Sansão é descrito como um herói da fé? Porque Sansão, ele foi criado para matar filisteus. Esse Sim. era o propósito dele. Ele viveu fazendo isso. Ele se desviou, se arrependeu e no final ele teve fé para crer que ele tinha que matar filisteus, e matou mais filisteus na sua morte do que em na sua sua vida. vida. Então, gente, é uma questão de propósito. Tá entendendo? Eu vou viver para cumprir o meu propósito. É até então, covardia você descreditar todas as profecias relevantes do Bob Jones por causa de um erro, por causa Tá entendendo? de um pecado que foi confessado, né? ele teve erro, nós concordamos com os erros dele, Sim. não, mas eu vou anular tudo que o cara fez. É. Romanos, É, ele não covardia, né? Contribuiu para a Nós igreja, somos- né? Cara, nós temos um problema sério que nós precisamos reavaliar isso, que é o seguinte: o cachorro tá com pulga, então dá veneno pro cachorro, mata o cachorro e mata as pulgas. É. E aí? Romanos nos Tá orienta entendendo? especificamente sobre esse tipo de coisa. Retende o que é bom e não Aí, aceita o que é cara, mal. Pronto, cara. É uma coisa que é muito complicado. Não é tipo assim, cara, o cara não presta, sabe? E a gente coloca um fardo tão pesado sobre esses caras, tá entendendo? E aí eu fico vendo, quem escreveu esses artigos? Quem é a galera que fez isso? A maioria, gente, você vai ver, são pessoas que, sabe, você vai ver, são sensacionistas. Sim. Eu nem São queria pessoas falar que o não nome. creem. São pessoas que não creem no Evitar a Espírito. treta, Ou né? se o Porque cara não crê, o cara não tem fé para falar do menor dos dons, mano, que é Sim. falar em línguas. Como é que esse cara vai entender profecia? Que é o gente? maior dos dons. Verdade. É, o problema, na minha visão, Porque é o maior quem... dos dons, porque é o maior, porque é o que serve todo mundo. É. Paulo, ele deixa isso claro pra gente. É o Ele maior. fala O que profetiza isso, é o maior. Porque aquele que fala em línguas edifica a Assim si mesmo, mas o que E a- profetiza é maior, porque ele Exato, serve todo serve mundo. todo o corpo. Um profeta Eu vejo agudo que no é culto, mano. o problema de quem acompanha essa linha de raciocínio é que deixa de ganhar, na verdade. Aquele que vai contra, aquele que corrobora, realmente não fala, não, esse cara, ele
ele não me afeta não, porque ele fez isso, isso, isso. Cara, Exato. você deixa de ganhar, você Bicho, tá Tem perdendo. o que é bom, né, brother? é, Tem o que é bom. Cara, a gente Exatamente. tá mais de 1 hora só falando de coisa boa do cara. Não é? Sim. Aí vamos O que matar é agora. que Não, o esquece. que é Fecha que a tudo. teologia Imagina, brasileira olha Uhum. que não presta. É. Os É, pastores brasileiros, verdade. quando você vai pesquisar sobre material em português, só É. querem enaltecer os seus crimes, os seus Exatamente. pecados, para Não, tentar... os pastores brasileiros não, filho. Tem 4 aqui É. que estão falando. É, isso aí, é isso aí. Conteúdo na Tô internet. falando do material que tem na internet, pastor, por favor. internet. Por favor, pro pastor, não me tomes. Não, é verdade. O conteúdo que você encontra na internet de brasileiros quanto ao Bob Jones, na maioria das vezes são acusando ele de falso profeta ou de abusador Sim. desse caso que o É senhor isso que eu falou, tô de falando. 91. A isso aí. gente falando sobre o cara aqui, né? Não estamos... Outra coisa, nós não estamos endeusando ele, mas nós Isso. estamos Não, trazendo honra que o ministério do Não, cara foi assim, altamente relevante Cara, pra igreja. esse podcast é sobre o Bob Jones? Não. Esse podcast é para você que está aí em casa entender, cara, que Deus quer falar com você, É isso que Deus mesmo. ele pode ser seu Sim, amigo, amém. que Deus ele quer te falar de coisas dos céus. Por exemplo, aí a outra pergunta lá que fizeram no Giovanni, os caras, o Giovanni no terceiro céu, cara, os caras enchendo o saco, mano. Tô brincando, gente, tô brincando, galera. Pastor, Façam deixa- perguntas. Nós não nos ofendemos com perguntas, porque se nós nos ofendemos, nós não estamos no amor. Que quem tem amor, Amém. tudo suporta. Beleza, pessoal? Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta para trazer ensinamento. Profecias, elas são infalíveis e nós devemos aceitar toda profecia, mesmo que de uma pessoa do calibre do Bob Jones, sem passar por nenhum tipo de filtro? Não. Aí é que dá merda. Não. A Bíblia diz para analisar as Analisar profecias. Outra coisa, a Bíblia nem diz para analisar o profeta, a Bíblia diz para analisar as A profecias. profecia. Tá entendendo? Ninguém tem poder. Esse É o outro filtro, né? É o problema. filtro. Ninguém tem poder de condenar ninguém, Porque, né, velho? porque assim, cara, beleza. Cara, a profecia às vezes está exata, mas o cara não tem a figura. Cara, eu já recebi uma profecia. Cara, eu vou falar, vou abrir a tampa da chaleira. logo Abre, aqui. abre. Mano, um dia eu tava no evangelismo, Abre, evangelizando dentro de uma abre, favela. Passou um bêbado e eu fui pregar para ele e era desviado. Quando eu preguei para ele, ele tava lá, reconhecia que estava errado, mas que não conseguia sair daquilo. O bêbado não foi cheio do Espírito e não começou a profetizar para mim, bêbado. Eu estou vivendo coisa hoje O profeta bêbado, né? que o profeta bebo falou para mim. Bebo, Mais do vinho do bebo, Espírito. bebo. Cara, eu já recebi cada profecia de gente que vocês não têm noção, mano. Qualquer pessoa teria engraçado, rejeitado as palavras Teria dele por causa rejeitado, do que estaria só que eu vendo. Julgaria o cara, condenaria o cara, né? Só que eu tô vendo, eu tenho que analisar a profecia. Isso, pastor, só fazer um adendo. O Adeno não é só eu, né, gente? Mas você... Eu estava Ah, você lendo quer um fazer um relato adendo? do Chris Vallotton e ele foi para uma reunião do Dennis Silk, na igreja do Dennis Silk, isso, outro grande. E ele foi na reunião, né? E naquele momento o Dennis Silk estava ministrando a palavra e a igreja toda escutando e tal, e o Chris lá na frente, e o Dennis Silk pegou e falou assim, para aqueles que têm alguma mágoa com alguém, se vire para essa pessoa agora e peça perdão a ela. Aí o Chris disse que olhou assim na cadeira dele, não viu ninguém, achou estranho, né? Sobre aquilo. Só que quando ele olhou para trás, ele disse que tinha 200 pessoas atrás dele para pedir perdão a ele. Porque ele feriu todas essas pessoas com as profecias a qual ele não sabia, ele não tinha a maturidade ainda de falar para essas pessoas. Meu Ele Deus. julgou muitas pessoas. Ele disse, as minhas profecias estavam exatas, só que a minha maneira de falar matou muitas dessas Uau. pessoas. Nossa. Caraca, meu irmão. Pesadíssimo, né? Então ele, Imagina. aí o que eu ia falar, né? É muito lindo quando você vê um profeta se arrependendo e mudando, né? Porque ele disse naquela época ele estava muito arrogante.
Ele sabia tudo, ele era o profeta. Só que ele disse que depois daquele dia, ele aprendeu a amar, a elevar as pessoas com as profecias. Porque a profecia, ela está para encorajar, edificar as pessoas. Aí eu vejo a profecia lá de Ontem eu estava Isaías vendo a live 22, de um né? amigo, o Fábio Coelho, mandar um abraço para ele, do Voz dos Trovões. E eu vi ele falando algo que é o seguinte: quando o profeta profetiza a partir do seu coração. Porque isso é muito perigoso. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Tem que voltar para cá, né? A galera mandou. E aí dá erros. Tipo, Trump vai ser presidente, né? E Quem tal, diria? E grandes nomes da profecia pedindo perdão por conta disso. Então, por isso que você tem que analisar. Tá entendendo? Às vezes, bicho, eu vou te falar uma parada. Falo eu, não é a Bíblia, falo eu. Às vezes, eu acho que tem certos caras que são tão grandes, que Deus permite que eles errem, velho. Que eles errem. Por exemplo, quando tu vê um cara como o Shaw Boss, um cara que tá cara, ele tava no descende lá da Flórida, e o cara libera uma profecia no meio de 70 mil pessoas. Uou. Dizendo que teve um cara que saiu da Europa, um ucraniano, que ele chegou, a família dele com 12 anos se separou. Denis, o nome do ucraniano. Denis, né? Fala o nome no seu nome, é Denis. Aí você começou um projeto infantil. Se você está aqui, levante sua mão. O cara faz assim, mano, no meio de 70 mil. Cara de chega, impressionado. Assim, o cara fica... O cara me achou tipo no meio assim, de como 70 assim? mil pessoas. Aí ele começa a falar que tem um projeto e Deus vai fazer. O cara dá uma profecia dessa, e depois ele mesmo profetizou que o Trump ia ser eleito. Tá entendendo? Isso é louco. É claro que você acredita ele, né? Cê é Você louco. acredita porque ele Mas acabou de dar uma profecia Não, mano. exata, Ele mas... Só que às vezes eu penso assim, eu leva acho em que Deus deixa consideração. esses caras... como eu tô falando, eu posso mudar minha opinião amanhã. Tá entendendo? Não tô falando que é na Bíblia, eu tô falando que é uma opinião minha. Tá entendendo? Opinião é igual... Né? Igual Que é isso, pastor? cada um Beleza. tem o seu, né? Recomponha-se, Igual o pastor. dedo midinho. Aí, Recomponha-se. o que é que eu penso, assim? Cara, às vezes Deus colocou um espinho na carne em Paulo, cara. Tá entendendo? Para que ele não se exaltasse pelo o nível das revelações. Não estou dizendo que é Deus que faz os caras errar. Não. Eu acho que são muitas coisas envolvidas. E nós, como igreja, ainda estamos tateando muito o universo profético. Sim. Acho que tem que ter muita humildade, né, A pastor, gente pra precisa ter andar aí. humildade de sujeitar verdade. nossas profecias a outras pessoas, a julgar as profecias. Por isso que, meu pastor falou isso, então quando meu pastor fala vai acontecer. Não. Julga, Gente, né? gente, eu vou te falar, a maioria das profecias que eu recebo na minha vida, elas servem como testificação para aquilo que Deus já está falando comigo. Tá entendendo? As outras eu coloco ela sobre o crivo de uma coisa chamada tempo. Sim. Tá entendendo? Porque a gente, pastor, acaba caindo também no erro também da intermediação, que é isso, que é você procura alguém para intermediar a sua vida com Deus. Então precisa de uma palavra profética, claro, ela é sempre a importante. pessoa vai querer correr atrás de um profeta Mas para ter uma aí, palavra, né? Deixa eu complementar isso aí que é bem interessante com outra profecia do Bob Jones. O Bob Jones ele não profetizou o O bicho é campeonato. segredinho mesmo, ele fica guardando segredinho, pô. Tirar aqui da manga. Pelo de axila. Tá cheiroso. Tirou do sovaco. Tá cheiroso. Tirou do Não, sovaco. ele não profetizou. Eu nunca fui tão humilhado. Engraçadinho, né? O pastor Adriano chegou para, né, dar um up. Não foi só uma vez que o Bob Jones ele profetizou a vitória de um time. Ele profetizou em 95 também a vitória dos Valentes de Atlanta. E o legal, gente, que esse nome ele é muito importante. Esse era um time de beisebol, que ele não tinha entrado no campeonato mundial depois de muito tempo. Ele lutou para entrar em 92, entrou em 93, e o Bob Jones disse que eles iriam ganhar em 95 o campeonato mundial de beisebol. E essa profecia do Bob Jones, ele disse só assim, é uma mensagem para a igreja. E o doideira foi, em 96, Bob Jones falou assim, os Valentes de Atlanta não irão vencer nesse ano. E ele disse que as ruas ficavam lotadas.
100 mil pessoas iam para frente do estádio, mesmo elas sem entrar, mas ficavam lá fora para torcer, sabe? Ele disse que as pessoas no estádio ficavam assim loucas, torcendo. E quando foi em 96, ele viu que não tinha ninguém na rua, ninguém estava indo para o estádio, os torcedores dentro do estádio não estavam empolgados, não estavam fazendo nada. E o Bob Jones disse a mesma coisa. Isso vai ser um aviso, uma mensagem para a igreja. O que foi que aconteceu? Em 95, a igreja lá dessa cidade, a qual Bob Jones deu a profecia, ela estava vivendo um momento muito, muito importante, sabe? E todo mundo cheio, né, da unção do Espírito e tudo mais. Só que Bob Jones, com aquela palavra que o time iria vencer em 95, viu como se fosse o time entrando de salto alto em 96. Caramba. Então ele viu como se a igreja naquele momento ficou de salto alto. Então em 96, o que foi que aconteceu? Esse time perdeu, ele disse que era uma mensagem para a igreja, e ele disse que a igreja estava como se fosse de salto alto. Então muitas pessoas deixaram de ter fé. Muitas pessoas não continuaram nas palavras, elas ficaram frias, sabe? Da mesma maneira como os torcedores ficaram para o time. Ou seja, ele fez uma analogia, né, do time da cidade com a comparação, com a igreja daquela cidade, sabe? Tem uma profecia tão semelhante que ele até adverte. Não é um profeta que também advertia, 26 de junho de 2008. Ele fala assim que os Estados Unidos eles precisam voltar. God bless America, né? Deus abençoe a América. De Kate Smith, né? Porque ele disse que os americanos estavam amaldiçoando demais. Sim. E quando eu fui estudar um pouco sobre essa música, ela é cantada antes de eventos que juntam muitas pessoas, como jogos de rock, de beisebol, né? Então ela ressalta demais o espírito patriótico, abençoando os Estados Unidos, né? E ele deu essa advertência nesse período, né? Ele falou, complementando aí, ele falou também em 2009, né, fazendo alusão a isso daí, a respeito do poder da palavra, né, ele meio que falando sobre o poder profético se levantando nas nações por conta do poder da palavra que estava sendo proferido. Gente, deixa eu só fechar a pergunta que foi feita, tipo, o Bob Jones recebeu a palavra de um anjo de forma feminina, chamado Emma, que parecia com a Kathleen Kuhlman. Vamos lá. A Bíblia diz, concernente ao sexo dos anjos, em questão de reprodução, tá certo? Uhum. No céu, Jesus diz, vocês serão como anjos de Deus. Quando é questionado, Jesus é questionado acerca de uma mulher teve 7 maridos, quando ela chegar na eternidade, qual marido vai ser o marido dela? Aí Jesus fala, tolos, não sabeis vós que nos céus vocês vão ser que nem anjos. Ou seja, ele está falando, o que dá a entender de Jesus está falando ali, é que os anjos são assexuados. A Bíblia fala que eles são assexuados, não falam que eles não têm forma. Tem anjo que tem forma de boi, tem anjo querubim que tem forma de vaca, tem querubim que tem forma de águia, né? Tem querubim que tem aparência de varão, conforme aparece ali em Gênesis, no período dos patriarcas. Então, se tem esses querubins, também em aparência de varão, a gente tem que pensar nas inúmeras possibilidades de aparições de anjos, não só em forma masculina ou feminina, como em diversidade de formas. Era aquilo que a gente estava falando antes, né, pastor? Que a nossa mente humana, ela não tem capacidade de compreender a glória, ela não consegue compreender aquela especificamente tal como é. Então eu creio que Deus ele usa representações, ele personalifica, como é que eu chamo isso aí? Personifica, né? Ele transfigura determinadas coisas. Douto, cara. Né? Ele transfigura algumas imagens a fim da gente poder compreender, tanto que o livro de Apocalipse está aí. João, quando ele viu as imagens lá em Apocalipse, ele pega e ele descreve a forma como foi representado para ele. E a gente que lute. Mas tu sabia, segundo alguns pregadores, qual foi a forma que Deus fez quando ele fez Eva? Ela era parecida, sabe com quem? Diz aí. Pô, te digo. Senhores, eu Parece sei que temos outro segredinho. Eu sei que é muito duro chegar a esse ponto aqui.
Só os antigos saberão esse meme Carla aqui. Peri. A Bíblia fala. Mas ela não é crente não, né, pastor? Porque domingo ela não vai. A Bíblia fala que Deus, quando fez Eva, ela parecia a Carla Peri. Tirou da quipanha. E se a mulher já é um bicho bom, foi da costela tirada, imagina se fosse da quipanha. Gente, eu sei que é muito duro chegar a esse ponto aqui, mas a Todo gente parto é dura, mas temos que... tá chegando ao fim aí. Nossa, eu acho que a gente teria mais algumas horas aí, teríamos muitos assuntos. Acho que de tudo que a gente destrinchou aqui, ainda assim haveria muito a ser falado sobre esse profeta que, nossa, como ele afeta, né? Hoje eu acredito que você que está em casa consegue entender um pouquinho da vida do senhor Bob Jones e respeitar demais ele. A gente deve levar isso muito em consideração. Eu queria só, bem breve, aí, ouvir as considerações finais, tá? Que a gente já passou um pouquinho do tempo. Então, pastor Felipe Jacaúna, por favor. Gente, para mim, assim, foi muito edificante, né? Eu agradeço a Deus porque estudar sobre a vida desse homem de Deus me fez ter um contato com essa unção e eu entendi o poder do corpo, o poder que a igreja tem. E eu sei que a unção não morreu com ele, sobre nós, e eu posso fazer uso disso, e como eu já tive experiências com isso, então foi power. Amém. Vai lá, Theo, a palavra é sua, cara. Eu agradeço muito a Deus, né, por Bob Jones ter dado sua cara a tapa, aberto tantas portas, né, encorajado a tantos por meio de suas palavras, por meio de suas profecias. E hoje nós bebermos, né, dessa água, desfrutar disso que foi liberado sobre toda a igreja no Brasil e no mundo, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por esse homem incrível, sensacional que foi Bob Jones. Bob fora da curva Jones. É isso aí. Pastor Adriano, por favor, fica à vontade aí. Eu também estou muito grato aqui por essa noite. Quem? Quem te disse? Muito, muito grato por essa noite. Nice hair. Acredito que Deus, ele... David Quillan? Deixa o cara falar, pô. Deixa eu falar. Tu já deu tuas considerações finais, então desliga isso aqui, ó. É finais ou não é finais? Finalizations. Vai, pastor. E eu acredito que Deus, ele disponibiliza as unções e a forma de conexão é o reconhecimento. E saber que Bob Jones deixou e legou uma unção aí, legou algo que nós podemos nos conectar pelo reconhecimento. Isso é poderoso. Então, sou muito grato não apenas por estudar, por compartilhar e por ouvir e aprender tudo que foi falado essa noite, mas também por ter essa sensação de que isso está disponível para cada um de nós, não só aqui, mas você que está em casa pode desfrutar disso. Amém. Pastor Elias, por favor. Pesquisar, estudar e conhecer mais a vida do Bob Jones, ela só me fez entender cada vez mais que eu posso usufruir do que ele carregava. Porque nós entendemos que nós somos um corpo, né? E aquilo está acessível para todos nós também, tá bom? Amém. Você que está agora ouvindo a gente nesse podcast, ou você que está assistindo essa live, você que está em algum canto, eu quero orar por você agora. Amém. Eu quero que esse ambiente e essa realidade seja transferido onde você está agora. A maior coisa que Bob Jones pode nos ensinar é ser um amigo do céu. Sabe, a palavra do Senhor, ela fala em Hebreus capítulo 12, versículo 22, que nós temos chegado à montanha santa de Deus, à reunião alegre dos milhares e milhares de filhos de Deus, às hostes angelicais. Deixa eu te dizer uma coisa. O céu não é para ser conhecido quando você morrer, mas a Bíblia diz que se você nascer de novo, você vai ter acesso aos céus. Amém. Porque no mundo espiritual de Jesus, pela cruz do Calvário, nós não acessamos o céu pela morte, mas nós acessamos o céu pelo novo nascimento. Amém. Jesus dizia: eu estou aqui na terra, mas também estou com meu Pai. Isso você pode fazer aí no seu quarto, trancado. Isso você pode fazer enquanto você está no céu. Deixa o Espírito Santo te levar a visitar a sala do trono. Deixa ele te mostrar a textura da grama do céu. Deixa ele te levar pelas asas de um anjo.
Senhor, nós oramos por uma geração que venha ter fome de conhecer o sobrenatural. Amém. Que venha te conhecer mais, que venha ter uma revelação profunda, não pelo intelecto, mas pelo teu espírito, não por força nem por violência, mas pelo teu espírito. Eu oro agora para que as dimensões celestes, elas venham ser fundidas aí onde você está. E você venha ter um pedaço do céu e um pedaço da terra no mesmo ambiente, uma simbiose espiritual. Pai, em nome de Jesus, que essa geração, ela comece a ter acesso à escada do céu, o legado que nós recebemos de Jacó, ela subir por Cristo, que tu és a escada que conecta céu e terra, a escada que Jacó viu. Pai, em nome de Jesus, eu oro por uma geração chepa, Senhor, uma geração que quer te conhecer mais profundo, uma geração que não quer mais ouvir só das coisas que a terra fala, mas uma geração que quer conhecer das coisas eternas e quer falar para essa geração da terra das coisas que existem nos céus. Pai, em nome de Jesus, existirá uma geração nos últimos dias que vai te seguir, Cordeiro, para onde quer que você vá, e só eles entenderão a tua canção. Senhor, é assim que nós encerramos. Deus abençoe sua vida. A gente se vê semana que vem. Um abração. Fica com Deus, com as regiões celestes, com os anjos. Amém. 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 Valeu, galera. Esse foi o podcast 002. A gente se vê quinta-feira. an